Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Acho que todo mundo aqui estava de manhã, né? Então, vamos dar continuidade à conversa. O pessoal que está aí fora vai começar. Chamar, né? Não custa nada. Ah, tá vendo? Funcionou. Bom, pessoal, a gente quer manter o mesmo clima, né, de conversa. Então, vocês fiquem à vontade para interromper, falar alguma experiência de vocês, fazer perguntas. Né? Agora a gente vai falar sobre o impacto social das bibliotecas no auxílio de uma sociedade mais igualitária e justa. Né? E eu não gosto muito de formalidade, vocês perceberam, né, no começo. Então eu vou chamar, e aí eles se apresentam, chamar aqui para compor não é mesa, né? As poltronas. Marcos Aloísio. Depois eles se apresentam direitinho para vocês, tá? Cristiane Camisão. E Adriana Ferrari. E agora se virando... Não, brincadeira. Bom, Tá. Boa tarde, eu sou o Marcos, eu trabalho na biblioteca do Senac Lapa Fausto, que é uma biblioteca especializada em moda e beleza. Me formei aqui na FESP em 2017, e a minha defesa, né, de TCC foi a importância da arte para o desenvolvimento do pensamento crítico com o recorte da teoria queer, aplicado às bibliotecas. E tem um projeto de artes visuais também, no qual eu trabalho sobre a questão da masculinidade, em aquarela. E aí falo um pouco sobre arte homoerótica, discuto um pouco a questão do falocentrismo, então, assim, diversas questões são pontuadas nesse trabalho, e que talvez vire alguma coisa maior, tá em projeto, tem algumas coisas que já estão encaminhadas, e vão chegar em algum momento, não vou queimar aqui, porque vai que não acontece, né, a gente gera expectativa e não acontece nada, então, vamos esperar acontecer. E acredito que seja isso. A minha contribuição aqui vai ser muito pautada em questões das ciências sociais, então eu acabo transitando por muitas áreas, eu acabo não focando muito em questões técnicas, apesar de não esquecer delas, da importância delas também. E acredito que seja isso, como apresentação inicial, tá? Depois eu falo um pouco sobre as questões que eu quero trabalhar aqui. Oi, boa tarde, obrigada aí pelo convite, sempre é bom debater, né? E acho que eu gosto dessa palavra repensar, é o tempo todo. Então, Cristiane Camisão Roqui, que trabalho aí na área, né, um pouco mais de 20 anos, formada. Mas é bom, eu falo assim que eu gosto de falar porque assim, é um lugar, né? Eu aprendi, acho que nesse tempo de conversa aí, falar um pouco do lugar de fala, de onde a gente vem mesmo, né? Então eu vou contar um pouquinho disso, a partir disso discutir essa questão social, e acho que eu fiz aí eu até esqueço, né, a Faculdade Teresa d'Ávila, em Santo André, mas eu falo que eu fiz FESP porque eu fiz uma pós-graduação bem bacana aqui de gestão de serviços, e depois eu fiz um mestrado em moda, cultura e arte. Então também eu faço um caminho aí variado, né, dentro da área, sem esquecer, claro, o que o Marcos falou, né, da parte técnica aí, mas também o que eu acho que dentro dessa minha carreira, desse caminho, eu nunca deixei de participar das questões políticas da área, de discutir, como a Adriana fala muito bem, militar, né, Adri? Então, assim, desde a época de estudante, tinha a APB ainda, existia a APB em São Paulo, Associação Paulista de Bibliotecários, e era muito bacana, eu olhava tudo aquilo e participava, ia nos congressos, viajava, pegava ônibus lotado e encontrar outras faculdades, as públicas, né, as discussões efervescentes aí da academia. Aí depois fui presidente do conselho também, passei pelo conselho como coordenadora de eventos, mas depois presidente. Então, assim, eu não consigo ver a área sem essa questão política, e é um pouquinho isso que eu quero também trazer. Bom, boa tarde, né, a todos e a todas. Queria agradecer o convite, em primeiro lugar, e em segundo, queria pedir desculpas a vocês, a organização, por não estar presente de manhã. Eu acho que eu sempre gosto de estar presente, mas eu estou convalescente,
Até vocês me perdoem se tiver algum lapso de memória aí, então eu estou convalescente aí de umas idas ao hospital, e então pude estar aqui com vocês, que eu queria muito ter estado aqui, que eu tenho certeza que as discussões sempre trazem bastante aprendizado. Bom, como foi dito, meu nome é Adriana Ferrari, estou presidente da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Instituições, é quase um trava-língua, FEBAB. Quem consegue falar tudo isso rapidinho ganha 50% de desconto no CBBD. Pode treinar. Eu sou, é importante que vocês saibam, a FEBAB é um trabalho voluntário, portanto, eu tenho minha carreira dentro da Universidade de São Paulo, eu sou da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? Alguém falou de Ciências Sociais aqui, né? Então, mas tive também por um tempo, eu sou um prodígio, queria dizer, porque eu fiquei, o que eu vou falando de anos, mas na verdade eu me formei com 5 anos de idade, tá? Então vocês vão começar a somar, vocês vão achar que eu tenho 30 e eu ainda não cheguei lá. Bom, é o seguinte, tenho minha carreira na USP, mas tive um tempo afastada da universidade, prestando serviços ao poder público, administração direta, como a gente fala, o governo do Estado de São Paulo, e aí eu acho que eu estou falando isso porque foi realmente uma mudança na minha vida, de ter tido a oportunidade de idealizar a Biblioteca São Paulo, a Biblioteca Vila Lobos, e aí voltar para a universidade novamente. Então, a militância, como a Cris também, né, comentou, ela é feita de segunda a segunda, né, da meia-noite, né, às 6 da manhã, né, e feriados, né, porque a gente tem que ter nossa pauta dentro de um trabalho e o movimento associativo vem agregar. Então, eu acho que a biblioteca e o bibliotecário, eles têm um papel fundamental, né, assim, eu acho que a biblioteca é um organismo extremamente essencial para as pessoas, embora elas ainda não reconheçam, como diria, né, a fome da cultura é a fome que você não sabe que você pode ter. E o bibliotecário, ele faz a diferença nesse sentido, né? Ou ele trabalha para o reconhecimento, que a sociedade possa, né, entender a biblioteca, ou ele trabalha dentro de uma biblioteca sem perceber a sociedade a qual ele está envolvido. Aí é uma decisão que eu acho que muda toda a trajetória do bibliotecário, mas é uma decisão que muda também a área. Então, dependendo da decisão que você toma como profissional, você está impactando, sim, o conjunto, né? E, principalmente, as novas gerações, né? Principalmente, né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar. E eu sou mãe da Luísa, que é o meu melhor projeto. Não está no Canadá, minha Luísa, não. Pelo amor, não inventa. Já está fora de casa, já está sendo um terror para mim. Estou convalescente, acho que é por isso, ausência de filha. Bom, então vou começar aqui a fala. Eu não trouxe apresentação, até porque eu não gosto dessas coisas muito formais, né? Eu sou faço parte do Infoco, né, gente? Eu não falei isso. Eu faço parte do Infoco e atuo no GT de profissão e advocacy política. É a coisa mais importante, né? Eu deixei quieto, mas tudo bem. Então, assim, eu quero falar um pouco sobre essas questões da biblioteca social, biblioteconomia social, que é algo que está muito acadêmico, e a gente acaba falando isso, às vezes, muito en passant na academia, na nossa formação, ou então, às vezes, até deixa um pouco de lado, né, porque a gente foca muito no tecnicismo de CDD, CDU, FA, e todas essas coisas que a gente fica enlouquecido tentando aprender, né, que é um inferno, mas a gente consegue. Então, assim, a gente acaba deixando isso um pouco de lado, muitas vezes. E eu acho que isso é o cerne da nossa profissão, na realidade, apesar de entender que o tecnicismo tem um peso muito grande, mas a nossa atuação política e social é o mais importante da nossa profissão, porque o peso que nós temos na nossa sociedade é muito grande, é um peso de informar, de ajudar o cidadão no seu processo de adquirir informação, de construir o conhecimento e entender que nós fazemos parte disso, que nós não estamos fora disso, não é tipo, a comunidade está ali e eu tenho que levar informação para ela, isso não existe. A informação ela é construída em conjunto entre a comunidade, o bibliotecário e toda a sociedade que está envolvida. Então, isso é algo muito importante que eu acho que tem que ser bem
frisado, porque às vezes a gente acha que está num patamar muito elevado, né? Tipo, eu sou profissional da informação, detenho toda a informação do mundo e vou jogar aqui para as pessoas entenderem o que elas precisam. E não é bem assim. E então isso eu busco um pouco o David Lenz, que ele fala da missão do bibliotecário, que ele fala melhorar a sociedade, facilitando a criação de conhecimento em suas comunidades. Quando a gente tenta criar, aplicar essa missão no nosso dia a dia, a gente precisa levar em conta muitas questões que estão para além da biblioteconomia em si. A gente vai para ciências sociais, a gente vai para pedagogia, a gente vai para milhões de outras áreas do conhecimento que podem nos auxiliar para conseguir aplicar isso de forma prática dentro da biblioteca. E um dos conceitos que eu acho primordiais para a gente tratar nessa questão é a questão das opressões cruzadas. Essas opressões cruzadas é entender que todo cidadão sofre algum tipo de opressão na sociedade. E que todo cidadão tem a sua individualidade, sua necessidade específica, para que a gente não trate toda a comunidade como uma coisa homogênea, sabe? Tipo, de que todo mundo é igual, todos somos seres humanos, que é aquela frase, né, tipo, bem rasa, né, que não leva a lugar nenhum. Então, assim, a gente tem que entender as especificidades dos indivíduos, a gente tem que entender que cada um tem uma necessidade específica, e aí eu trago a Bell Hooks, que trata dessa questão dentro da pedagogia de uma forma muito inteligente e muito objetiva. E é clara a forma como ela traz isso, porque ela se baseia um pouco nos conceitos de Paulo Freire, que fala sobre a questão da pedagogia do oprimido, da pedagogia da liberdade, né? Pedagogia da liberdade? Esqueci o título do livro dele agora. Pedagogia da liberdade ou da libertação? É algo do tipo da libertação, não é? Da libertação. Então, aí ela se baseia muito nesses dois livros que ele fala, que ele trata sobre pedagogia. E uma das coisas que ela fala é sobre a importância da gente entender a atuação do discente no processo de construção do conhecimento. Quando a gente tenta trazer isso para dentro da biblioteca, como que a gente pode fazer? A gente faz isso com ações afirmativas dentro da biblioteca, que a gente pode trabalhar, e principalmente no nosso serviço de referência, que é um contato direto que a gente tem com os alunos, ou com a comunidade, ou seja lá com quem for, dependendo do tipo de biblioteca que é. Então, assim, é nesses processos que a gente tem que trazer a área de pedagogia e todos esses conceitos, onde a gente vai construir conjuntamente um conhecimento, utilizando como base toda a informação e conhecimento que a gente tem à nossa disposição dentro da biblioteca. E aí a gente usa a nossa expertise de conseguir levantar, encontrar informação objetiva para a necessidade daquela pessoa. Quando a gente fala necessidade daquela pessoa e informação objetiva, é porque, por exemplo, tem um artigo que fala sobre a questão de gênero dentro das bibliotecas, identidade de gênero, e as necessidades específicas desse público. E aí a gente tem que entender como que vive essa pessoa e quais são as necessidades dessa pessoa para que a gente consiga atender ela. Então, por exemplo, existe a questão dos bombadeiras, né, que é a questão de você colocar silicone industrial para você ter a passabilidade para o perfil de um corpo de mulher no trans. Aí, isso gera vários problemas de saúde, isso gera várias questões que precisam ser pontuadas para essa pessoa, que muitas vezes ela não tem conhecimento, mas às vezes ela tem. Só que também não cabe a nós falar para ela, não, você não pode fazer isso. Então a gente tem que entender que existe uma necessidade urgente dessa pessoa de conseguir essa passabilidade para que ela consiga ser aceita dentro da sociedade, para que ela consiga muitas vezes ganhar dinheiro, porque às vezes ela depende disso para que ela consiga cobrar mais caro dentro do campo da prostituição, que muitas delas são prostitutas porque não têm acesso à educação de base, porque são expulsas das escolas justamente por conta de serem transexuais e das famílias. Então, assim, a gente tem que entender toda a estrutura de opressão que essa pessoa sofre para conseguir atender ela de forma objetiva, sem ser preconceituoso, sem tentar impor a nossa visão de mundo nessa pessoa, e, de certa forma, também trazendo uma clareza dos riscos que ela corre ao fazer certas coisas que fazem parte da sua cultura, mas que muitas vezes não são benéficas para o próprio indivíduo. Outro exemplo disso foi numa discussão de WhatsApp que eu tive num grupo, onde se falou sobre o PrEP. E aí uma das pessoas comentou que, tipo, a gente não vive mais a ditadura da camisinha. Aí eu falei, amor, não é assim. Calma, sabe? Tipo, a gente tem que ter uma prevenção combinada. Você tem que usar o PrEP, mas você tem que usar a camisinha também. Você tem que se perceber e entender que o PrEP não vai salvar o mundo. Ele é uma ótima ferramenta, ele vai ajudar, auxiliar muito na prevenção, mas ele não é a única ferramenta de prevenção que existe no nosso país. E a própria comunidade do PrEP já fala sobre isso, os próprios cientistas falam sobre isso, e existem diversas outras questões por trás disso para que o PrEP tenha realmente algum tipo de assertividade na sua proteção.
Então, é importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Porque ali era um grupo de 200 pessoas. Aí eu, como bibliotecário, tudo bem que era um grupo de WhatsApp, não estava no meu ambiente de trabalho. Mas eu, como bibliotecário, me senti na responsabilidade de esclarecer que, tipo assim, não é desse jeito, amor. Para de ser louca, porque você está falando para 200 pessoas aqui, que a pessoa pode usar PrEP e sair transando sem camisinha e tá tudo bem, tá feliz, tá ótimo, não vai pegar nenhum tipo de HIV. Sendo que a gente está tendo um aumento de contaminação por HIV no nosso país, principalmente na população gay, nos últimos anos. E isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão de preservação da comunidade gay também. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade social quando a gente vai passar algum tipo de informação e tem que entender a realidade dessa população. Quer dizer que a pessoa não pode transar sem camisinha ou que ela simplesmente tem que obedecer tudo que eu falo? Não. Significa que ela precisa saber que ela precisa de uma proteção combinada para se proteger. Se ela não quiser me ouvir, legal, tudo bem, faz o que você quiser da tua vida, depois você se vira. Mas pelo menos eu tenho que passar essa informação, isso é uma coisa muito importante para a gente. E aí outras coisas que eu queria falar sobre as bibliotecas, principalmente na questão do pensamento crítico, desenvolvimento do pensamento crítico e algumas outras ferramentas que a gente pode utilizar. Eu falei muito sobre arte no meu trabalho de conclusão, e eu acho importante a gente entender que a gente tem que usar desses mecanismos. A gente trabalha com livro, a gente trabalha com literatura, mas a gente trabalha com informação. Informação está em diversos suportes. Uma das coisas que, por exemplo, eu posso usar como exemplo, que tem na minha biblioteca lá do Senac, é a revista Visionaire, por exemplo, que a gente cataloga ela como revista, mas na realidade ela é como se fosse um produto de arte. Porque cada edição dela vem num formato diferente e ela não é algo com textos. Algumas vêm com textos, mas não necessariamente. Ela é um objeto de arte que vem em número seriado e que ela transmite informação através de diversos formatos. Então, tem uma que são várias matrióticas que são assinadas por diversos artistas ou designers gráficos ou, então, estilistas, e eles vão fazendo cada um conceito em cima de cada objeto. Isso é uma forma de você conseguir transmitir para as pessoas um conhecimento que muitas vezes está inserido apenas em locais restritos para a alta elite, por exemplo. E que a museologia também já está fazendo um ótimo trabalho quanto a isso para romper com esses padrões. Então, a gente também tem que beber um pouco da museologia para conseguir atingir essas questões e conseguir ampliar um pouco o nosso discurso, porque ela conseguiu quebrar com esse padrão de elitista que tinha nos museus, e a gente precisa quebrar isso também nas nossas bibliotecas, porque tem muita gente que não vai por medo de achar que não é para elas, não entender como é que funciona. E aí a gente entra na questão do conceito de biblioteca, né, que a gente fala de vamos reformar nossas bibliotecas, deixar a biblioteca maravilhosa para que as pessoas sintam vontade de entrar. Mas que pessoas vão sentir vontade de entrar? Depende. A gente não pode pensar em construir uma biblioteca incrível e maravilhosa, mas que seja uma biblioteca onde só a elite se sinta confortável lá dentro. Porque às vezes gera essa barreira. Um lugar onde está muito suntuoso, até a gente tem medo de entrar, que não é a perifa total, mas, tipo, porra, imagina uma pessoa da periferia, que vai, tipo, ver um bagulho ali que parece que é um museu do amanhã, sabe? Tipo, um lugar que você olha e você fica, tipo, gente, o que é isso? Eu não sei nem o que... Eu posso entrar? Posso entrar aqui, que eu já ouvi muito isso na minha biblioteca. Posso entrar? Claro, né, amor? Pode, fica à vontade, é sua, entra aqui. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão da arquitetura, para não gerar esse impacto negativo também na sociedade, para que elas não fiquem com medo de adentrar o espaço. E dentro disso a gente também tem que pensar nas pessoas com deficiência, porque... E aí existe uma questão muito problemática, né? Porque quando a gente está numa estrutura de empresa muito grande, eu vou falar isso, mas eu vou falar também dos problemas, tá? Não vou ficar falando, ai, que mundo perfeito, vamos todos fazer isso e tudo é lindo e maravilhoso e tudo funciona. Não, não funciona, nem sempre, até porque às vezes a gente tem limites de atuação. Então, você está numa hierarquia empresarial, por exemplo, você quer pensar nessas questões, mas você tem um departamento de arquitetura que toma conta disso. E aí esse departamento de arquitetura simplesmente passa por cima do bibliotecário por achar que o bibliotecário não tem competência suficiente para dar nenhum tipo de opinião sobre aquilo que eles estão fazendo. E aí eles fazem um projeto no qual vai ter uma prateleira que vai do chão até o teto de 4 metros de altura. E aí você fala, que bom! E uma pessoa cadeirante vai pegar o livro como? Aí ela pensa no quê? Vou pôr um elevador para a pessoa subir para o segundo andar. Nossa, que solução incrível, não é mesmo? Por quê? Ela vai continuar não tendo acesso aos outros livros, porque assim, o segundo andar, ele não tem 1 metro de altura. Ele não vai ser o suficiente, você vai ter que pensar em outras questões, e às vezes a gente não consegue fazer isso, tá? Isso acontece muito, a gente não consegue fazer, mas seria importante a gente tentar, de alguma forma,
fazendo um advocacy, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e colocar a importância da nossa profissão, conversar com essas pessoas. Conversar e falar, trazer. Tem a NBR 9050, se não me engano, acho que é 9050, que ela traz essas questões sobre a acessibilidade nos espaços. E que é uma ferramenta que a gente pode utilizar para falar e para se aproximar desses arquitetos que acham que são os donos da verdade em todos os aspectos. Então, não, pode muito bem não funcionar, tá, gente? Mas, assim, são ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir ter acesso a essas pessoas. E que eu acho importante a gente considerar também. Bom, acho que eu vou finalizar agora só falando sobre a forma como a gente tem que atuar, que é de trazer um diálogo entre essas pessoas, que não seja um diálogo hierarquizado, onde a gente dê possibilidade de que todos contribuam e construam de forma conjunta, tanto com os alunos quanto com a comunidade, e aí a gente tem que encontrar formas de acessar essas pessoas. Por exemplo, no meu trabalho, a forma que eu encontrei é fazendo amizade com os professores, e agora os professores, todos eles me indicam como referência para conseguir buscar algum tipo de informação. E aí agora, lá na minha escola, acontece muito isso. O professor fala, eu quero falar não sei o que de queer. Fala com o Marcos, que o Marcos ele é especialista em questões de gênero aqui na unidade. Então, é a gente tentar se colocar como referência em muitas coisas, principalmente na questão de pesquisa, que é o nosso foco, e com aqueles que têm poder de influência com a grande população, com as pessoas que a gente quer atingir, que são as pessoas de base. Então, assim, não adianta a gente falar só com o gerente e ficar você e o gerente, e acabou ali a discussão, você e o gerente. A gente tem que atingir todo mundo, as pessoas que realmente precisam disso. Eu acho que eu vou finalizar aqui, porque aí depois vocês fazem perguntas, vão falando, tem mais coisa para falar, mas aí é passar para a Cris e para a Adriana, para elas darem o parecer delas também, tá bom? Muito obrigado. Pronto. Muito bom, Marcos. Eu vou projetar, não sei se atrapalha, deixa eu puxar para cá. É mais como um apoio aí de imagem, né? Acho que é o que o Marcos falou, né? Essas questões do que é o social, né? Quando o Gabriel, a gente foi conversar do tema, de ter essa mesa de discussão, eu não consigo desconectar, né? O nosso papel mesmo, não sei se foi da própria formação ou do meu viver, mas não consigo desconectar a biblioteconomia, a ciência da informação, com o nosso papel social mesmo, né? Mesmo estando em empresa, eu trabalho em uma empresa, biblioteca fechada, né? Pode passar, nada que está comigo o negócio. Acervo fechado, biblioteca bem especializada. Fiz as nossas fotinhos aqui. Muito bom. E aí, por onde andei, né? Aquela música, acho linda. Por onde andei, né? Enquanto você me procurava, tal. E eu acho que eu fui professora, voltando um pouquinho, eu fui professora, fiz magistério e dava aula, na época que esse curso técnico permitia, né? Era uma formação de ensino médio, permitia dar aula, dava aula para o ensino fundamental. E tinha biblioteca numa escola estadual, então aquilo já me encantou, né? Minha mãe, eu sempre falo nas palestras, minha mãe também trabalhou aqui na Monteiro Lobato. Então, claro, em frente à FESP, aí ela fala, olha, tem um curso, biblioteconomia, tem os bibliotecários. Eu não tinha escutado ainda esse nome, bibliotecário, na minha vida escolar, não tive bibliotecas com bibliotecário. E aí não tinha esse nome, eu falei, nossa, então não vou ser pedagoga, vou fazer biblioteconomia, né? Que eu queria fazer pedagogia. Então, acho que sempre pensando nisso, como que a leitura pode levar os caminhos, né? E ter uma profissão que cuida disso ainda, achei encantador. Então, quando eu fui também ser auxiliar na Unip, e mesmo eu ficava numa sala datilografando, tombando, era o dia inteiro fazendo isso. Aí eu falava, nossa, não é possível que eu não quero trabalhar só nessa parte. Aí fui fazer estágios voltados para a área de documentação, arquivo. Eu também queria ir além, e esse além era um carinha chamado usuário, né? E esse usuário é um nome feio, que é muito bem na biblioteca lá da Vila Lobos e Biblioteca São Paulo usam como que usa, em vez de usuário na Biblioteca São Paulo, é sócio, amigo da biblioteca, né? Que é essa coisa do usuário, o termo para o público era pejorativo, então eles mudaram lá, mas
sabia que tinha essa pessoa. Eu falei, opa, peraí, eu quero ir além. Na Metal Leve, gente, era bronzinas, bielas e mais algumas coisas de peças de carro. Era uma biblioteca bem técnica. E eu sempre gostando, enquanto isso, eu até fiz aqui na FESP, porque eu estudei 2 anos na FESP, eu fiz uma exposição de esculturas, pedra-sabão, super zen, né? Bem minha cara. Do Mário de Andrade, eu e um namorado na época. Então a gente fez uma exposição, a peça foi roubada aqui, que eu tinha feito, na casinha aqui. Então era muito legal. Eu queria arte. Aí, como eu queria arte, na inocência, sei lá, dessa idade aí, 20 anos, eu falei, Belas Artes. Eu quero estudar lá para fazer a faculdade de Belas Artes, ou escultura, pintura, né? E fui trabalhando na Belas Artes como biblioteca. Eu lembro que a minha recepção foi assim, a bibliotecária na época. Cristiane, você é bibliotecária de referência, guarda sua bolsa ali no armarinho e fica em pé aqui no balcão. Obrigada. E aí foi o melhor lugar que eu trabalhei, porque eu tive contato. Não podia sentar, gente, era muito doido, assim, não podia... Era o dia inteiro em pé, mas uma faculdade que estava sendo montada, não era a Belas Artes ainda nova, né? Tô falando Belas Artes, que era uma casa também. Então foi muito bom. Só que nisso, minha amiga Carly, que já foi a presidente do conselho, falou... Senac está precisando, só que é um Senac de moda e o outro de artes. Eu falei, eu quero ir para as artes, vamos lá. Mandamos currículos e fui para o Senac. E aí foi, eventos, sim, mas todo o caminho, a arte me estava grudadinha, e a arte, a partir desse contato com as pessoas, era uma maneira de, talvez, conectar mesmo, sabe? Eu pensava nisso, assim. Por exemplo, em arquitetura na Belas Artes, quando eles vinham... E eu aprendia também, acho que eu gostava mais disso. Eu falava, cada pergunta de um usuário, eu falava, opa, aprendi mais uma hoje. E era isso que acontecia. Será que eu estou indo no lugar certo? Ali no computador, né? E como ser esse agente social, né? Aí a biblioteconomia vinha, tem que mapear, diagnosticar, avaliar. A gente tem as ferramentas, a gente conhece tudo isso como profissional, né? E lá no Senac, aí falando do Senac em si, né, já nessa fase, estou um tempinho também no Senac, mas está no momento, há 2 anos, rediscutindo, visitando os lugares, e quando nós perguntamos, são 60 unidades, e fizemos a pergunta, que biblioteca que eles queriam, né, que os alunos queriam, e aí a gente está falando assim, olha, no Senac eu tive a oportunidade de trabalhar numa biblioteca especializada que era de artes, depois eu fui para uma biblioteca universitária, e aí, há 7 anos eu estou na coordenação geral, digamos assim. E é sempre o desafio, acho que a cada período a gente tem que voltar e repensar esse lugar. E nesse repensar, e na pergunta que nós fizemos para a rede toda, e os alunos respondendo, os serviços também estavam muito voltados a tudo isso que a gente estava discutindo, né? A biblioteca pode fornecer mais acervos, ser acessíveis, ter ações culturais, ajudar pessoas. Então, você via que nas respostas eram até respostas ingênuas, que você fala, é o óbvio. Por que esse óbvio não está sendo feito, talvez? Ele não está enxergando. Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar o tempo todo. Aí as ideias também, né? Como melhorar a experiência com a biblioteca. A gente tem falado muito no Maker, né? E aí Espaço Lab. Eu falo, gente, será que isso aí vai acabar com as bibliotecas? Agora, se eu tenho... No Sesc, por exemplo, tem a biblioteca, né? E tem o Lab, Fab Lab. E no Senac também tem alguns movimentos, né? Que a gente fala assim, nossa, tem o Lab de um lado, a biblioteca de outro. Tá, e o Lanques fala, por que não juntar esses lugares? E para juntar esses lugares, a gente vai ter que juntar pessoas. E talvez a arte seja uma delas, uma maneira, a música, através de discussões, rodas de conversa, a gente vai ter que ser muito criativo. E, ao mesmo tempo, através também de diagnósticos, né, da nossa formação, como a gente consegue, a gente tem ferramentas para isso, para analisar e entender tanto o Fab Lab quanto a própria biblioteca, e são as relações atrás do professor, de um coordenador, para modificar esse espaço. E acho que essa inquietação que é importante, e eu não vi, sabe, não vivi sem nesse período de questões aí da biblioteconomia. E lá a gente teve uma experiência bacana, quando a gente também foi olhar o resultado, desse aluno falar muito assim,
eu quero também serviços diversificados, a questão de aumento de hábito de leitura, porque nossos livros são muito técnicos, a gente tem muitas bibliotecas hoje ainda no Senac, que é o nosso fazer, tá? A gente não está errado, porque se é uma escola de ensino técnico, eu tenho os livros da própria editora Senac, vou ter mais alguns outros, muito livro digital, e aí algumas unidades bem interessantes, e o bibliotecário, porque gostava de levar o livro debaixo do braço, por exemplo, um deles é o Giba, que eu estou olhando aqui, ele falava assim, Cris, hoje eu recebi os alunos lendo um poema do Ferrez, abri o livro lá e pá, li. Olha que legal, e é isso que a gente estava falando. Esse é o papel social dessa biblioteca. Ela tá num terreno ali fértil. Agora, se eu volto, aí o meu fazer, Cristiane, lá para a minha biblioteca da Metal Leve, que era para engenheiros, uma área de documentação, que eu guardava relatórios, eu escaneava numa máquina relatórios de análise de biela, tá, eu vou continuar, se eu continuasse nesse meu fazer, eu não ia atingir nunca esse olhar que o Giba fez lá, de trazer um livro. E é uma coisa que também que eu gosto de fazer. Gente, eu vou falar o maior tesão que eu tenho assim, no dia a dia é eu pego ônibus, né? Eu adoro pegar um livro e abrir para mostrar e deixar para a pessoa ver que livro que eu estou lendo mesmo. E se der ainda, eu vou tentar falar do livro que eu estou lendo. Né? E aí a biblioteconomia tem que estar com a gente nisso. Claro que eu não vou falar de catalogação, como que eu guardo esse livro e onde ele está classificado, mas eu vou olhar um pouquinho para tudo isso aí, né? Que as pessoas querem. Hoje a gente está. Eu fiquei 2 dias sem celular, foi uma experiência maravilhosa. Ele travou, sistema operacional lá, e aí você olhava para as pessoas não olham mais, né, umas para as outras, é o tempo todo no celular. Eu ficava é uma experiência, vale a pena. Se você desliga um dia mesmo, faz de conta que quebrou, esqueceu, e eu viro e mexe, eu faço isso. E aí o pessoal brinca, você fez de propósito. Eu falo, não fiz, mas... E aí você vai olhar isso, e as pessoas precisam de lugares e de provocações e de vontade de se reunir como a gente está aqui hoje para olhar e conversar, né? E isso pode ser na sua biblioteca técnica, na sua biblioteca ali, mas vale muito. E daí artigo, dá para escrever sobre isso. Então, assim, por onde andei e ando, devo pensar em minha atuação como agente transformador social, né? A biblioteca e seu papel social. E na biblioteca e no seu papel social, para mim, sim, eu não consigo ver isso separado. Tem um artigo, eu deixei o link aqui, da Bernardini e do Emir, né? E aí a Adriana deve falar muito bem, porque o próprio manifesto da Unesco agora está atualizado aí para o calendário do 2030, traz as questões do papel das bibliotecas como papel social, né? Então, assim, as bibliotecas acabam levando muito para a biblioteca pública. E aí vamos dizer uma coisa, por exemplo, do Senac, a gente também fala, a gente é aberto ao público, tem que... Então, assim, a Belas Artes, onde eu passei. Aí eu fui lembrando disso, que bibliotecas tinham olhar para o social? A Metal Leve, eu tenho orgulho de falar, porque assim, eu conheci gente, esqueci o nome dele, mas o maior bibliófilo do Brasil, Midlin. Midlin era o dono, ele que criou a Metal Leve, e ele tinha 3 bibliotecas. Quando a gente não está conseguindo mudar. É aqui. E deixa eu voltar só um pouquinho. E o Midlin falava assim, né, na biblioteca, eu conheci a biblioteca não particular, que agora está lá na última, um pedaço dela, mas tinha uma biblioteca para os funcionários. E tinha bibliotecário, aí eu trabalhava na biblioteca técnica e tinha biblioteca de informática, né? E quando foi vendida para uma empresa alemã, ela foi diminuindo. Acho que não estou conseguindo aqui. Ela foi diminuindo e concentrando e indo para o digital, tal. Mas ele teve esse cuidado. Então, assim, trabalhar com José Mindlin também, para mim, tudo via... Eu tinha que olhar um significado onde eu estava trabalhando. A verdade era essa. Isso aqui... Então, tem um cara X. Então, assim, se vocês... A gente está num momento de muita crise, né, da questão da formação, da oferta de emprego, de biblioteconomia, do descaso, mas acho que, assim, sempre estivemos. Então, acho que é um momento de... onde o ambiente que estiver trabalhando, ou
olhar na internet, vislumbrar, seguir pessoas que estejam no mesmo patamar que o seu ali, de ética, das questões profissionais. Eu tenho feito muito isso. E também, então, o Medium, para mim, foi um dos caminhos aí. Um artigo que eu trouxe também, é uma tradução do New York Times, para restaurar uma sociedade civil, começa com a biblioteca. Eu não sei se vocês tiveram acesso, viram esse artigo. Um caminho também que eu tenho feito, já faz uns 6 meses que eu estou fazendo, eu estou saindo um pouco do Facebook para falar de biblioteconomia, mas política para brigar. E aí, mas mentira, mas eu tenho ido para o LinkedIn. E aí o LinkedIn, isso é muito legal. O trabalho que cada um de vocês estejam fazendo, ou profissional, pode ser trabalho de conclusão de cursos, como estudante. O LinkedIn vai ser um dos lugares que eu vejo que assim, é onde o bibliotecário vai poder mostrar quem ele é. É uma das melhores ferramentas que tem. Então, tem muito bibliotecário fazendo muita coisa boa. E aí, essa foi uma tradução do CIB, né? Da Elizabeth do Dziak, que traduziu muito bem. A gente está falando aqui com uma nostalgia, mas é outra coisa. E aí, vale muito a pena ler. E aí tem uma provocação, porque ele vai falar de um artigo também que sumiu da internet. Esse foi. Muda para mim, que eu que estou meio. Aí ficou pequeno aqui, mas assim, de propósito. Aí esse artigo ele vai falar do porquê essa desconexão, porque na New York Times ele vai falar assim, olha, as bibliotecas dos Estados Unidos também estão em crise, também estão fechando. Então, assim, e tem um artigo que foi tirado da internet, quem achar depois a gente até compartilha, ninguém está achando mais, mas foi publicado. Pode mudar, por favor? Mais uma vez, aí, na Forbes. Aí, na Forbes, pode voltar. E na Forbes, Forbes, o autor é um economista, ele vai falar o seguinte, né? Publicou um artigo argumentando que as bibliotecas não serviam mais a um propósito e não mereciam apoio público. O autor, um economista, sugeriu que a Amazon substituísse as bibliotecas por seus propósitos por seus próprios pontos de vendas, e alegou que a maioria dos americanos preferia uma opção de livre mercado. A resposta do público foi, né, especialmente dos bibliotecários, mas também de funcionários públicos, cidadãos comuns, foi tão esmagadoramente, mesmo lendo eu não estou conseguindo, esmagadoramente negativa, que a Forbes excluiu o artigo do seu site, mas eu queria ler. Aí eu coloquei lá no LinkedIn, aí um bibliotecário falou, nossa, eu também estou procurando. Ele leu, mas não deu print, não salvou, né? Que eu falei, isso é um papel nosso também, que seria legal se alguém conseguisse esse artigo, mas eles tiraram do ar. E é muito bacana esse artigo, porque ele vai falar de tudo isso que a gente contou, assim, o que a biblioteca pode fazer, o que ela contribui aí na sociedade. E aí, já estou terminando. Eu trago aqui, e vale muito também a pena, né, o Bauman traz aí maravilhosamente várias discussões nas suas coleções inteiras, mas ele vai falar que assim, essa sociedade líquida, onde nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar pode esperar encontrar respostas para problemas que a afligem. Então, assim, as perguntas têm que ser constantes mesmo, isso faz parte do ser humano. E o Bauman também vai trazer as questões dessa sociedade líquida, né, do efêmero. Então, assim, o que acontece com o que a gente está passando por hoje, né? Onde o Instagram tem que tirar o número de likes, porque tinha gente se suicidando, porque dependia do número de likes, aí comprando likes, né? Então, assim, e as bibliotecas, aí voltando lá para o artigo, ela vai discutir e vai trazer essa oportunidade para a gente olhar esses espaços como lugares de fala, de oportunidade, mas elas precisam ser muito livres, né? Talvez sem balcão, talvez sem várias outras coisas, elementos que a gente traz no nosso decorrer histórico aí. Então, assim, o balcão, a gente tem tanta regra que, gente, o cara dá 2 passos e não entra mesmo, ele tem medo de entrar, ou por ser muito bonita, ou por ser muito feia também, né? E eu não quero, não pode.
Então, assim, em Itanhaém, eu fui na Biblioteca Pública de Itanhaém nas férias, assim, eu entrei super... Entra, vai embora, a única coisa era a bolsa, ainda. Então, assim, chega... não dá mais. Se pedir para guardar a bolsa, as pessoas não estão roubando o livro, e se tiver, ó, que bom, leve. Não estão. O livro está sendo vendido a R$1 e as pessoas não compram. Martins Fontes, aqui, ó, livro de arquitetura, R$120, livrão lindo, por 24. Se o cara não é arquiteto ou não gosta de arquitetura, ele não vai ter uma coleção. As pessoas não... Entrem e observem a casa das pessoas. Não estão tendo livros. As pessoas não estão com poucas coleções, né? Então, assim, quem compra ainda, ou é apaixonado por livro, ou tem... Mas até quem é apaixonado também está revendo. Peraí, livro de arquitetura é bacana, vai caber no meu espaço. Então, assim, parem com isso, né? A gente... Última fala aí, mas, assim, foi os 15 dias que eu estava lendo também uma notícia que foram destruídos os livros, as bibliotecas da Petrobras, né? Assim, a distribuição de livros, aí falaram, é fake, não é? Estão verificando, a Petrobras colocou no site que era mentira, que estavam revendo os espaços. Então, assim, eu acho que tem muito livro aí e pouco lugar, né? Ele não chega para quem precisa, a gente pode trabalhar com isso, mas a bolsa, para mim, balcão, tem no Canadá um estudo de biblioteca sem balcão, que eu entro de uma forma livre mesmo, como esse modelo hoje, que é o coworking, espaços... eu fico questionando isso também, mas é difícil. O arquiteto vem, a regra da BNT vem, e aí... Mas, assim, façam por você. Escreve um pouquinho aqui e ali, mesmo que vocês não consigam fazer no teu dia a dia. Obrigada, viu? Pode, acho que é o último slide. Bom, eu vou tentar ser bem breve, porque eu acabo fazendo PowerPoint porque eu falo muito, então tentar ser bem breve. E até porque já houveram provocações dos colegas e eu acho que melhor a gente ter uma coisa mais fluida, né? Então, para eu ser breve, eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro, quem sabe o que é a FEBAB? Aliás, ao contrário, quem não sabe o que é a FEBAB? Por favor, sejam sinceros, porque senão, né? Quem não sabe? Então, tá. Então, começo por aí. A FEBAB é uma federação, né, da sociedade civil organizada, que tem quase 60 anos. Presta atenção, quem não está prestando. É a FEBAB que tem quase 60 anos. Porque senão o povo sai ali e fala, puxa, ela tem 60 anos, até que ela está conservada, né? Por favor, a FEBAB tem quase 60 anos e a FEBAB trabalha em duas vertentes principais. Primeira, o advocacy por mais e melhores bibliotecas. Quem não sabe o que significa a palavra advocacy? Advocacy é uma palavra que no Brasil o pessoal gosta de não traduzir alguns termos. Então, como marketing não foi traduzido, a área de administração também não traduziu a palavra advocacy, que significa defender, se mobilizar e defender uma causa. É como a própria palavra que a gente tem, advocacia. Advocacia, você pede para alguém a defender você. Mas o advocacy, que no português seria advocacia, é que você defenda a causa. Que você seja um militante da causa. Então, na verdade, é um ativista, né? É um ativista, tá? Então, isso é advocacy. E eu sempre falo que advocacy é mais do que um like no Facebook. Não contra os likes no Facebook, mas aí a pessoa põe lá, vamos fazer, vamos acontecer, e o pessoal, curtiu. Quem foi ajudar? Nobody. Então, advocacy você tem que se movimentar, você tem que sair, tem que investir aquele tempo que ninguém tem, né? Porque uma coisa que nos deixa bem iguais um dia tem 24 horas para todo mundo, do mais rico, do mais pobre. Então, esperar ter um tempo para trabalhar no advocacy, vocês vão talvez passar dessa para uma outra vida e voltar na próxima, porque ninguém tem tempo sobrando, entendeu? Aliás, se vocês souberem quem está vendendo um dia de 48 horas, me avisa que eu estou comprando. E pago bem. Então, a segunda vertente que a FEBAB trabalha
é no desenvolvimento continuado dos seus profissionais. Então, a FEBAB, ela é uma entidade que precisa existir fisicamente, com CNPJ, pagando imposto, tudo isso, e ela, na parte de formação dos profissionais, é onde ela tira a sua sustentabilidade, por isso que a gente promove eventos e outras atividades, alguns dos quais tem que ser pago para poder que nossa entidade estar ativa. Então, é isso que eu falei. Nós estamos em vários estados, né? Somos uma federação que reúne vários estados, e nós somos o braço brasileiro, considerado o braço brasileiro da IFLA, que é a International Federation of Library Association. Alguém já não ouviu falar da IFLA? Já ouviu? Olha, é mais famosa que eu? Caraca! E ela é internacional? Bom, e a gente tem, além disso, tudo que a FEBAB faz, Adriana, então vocês têm que cobrar? Não, a gente tem grupos, comissões, inclusive hoje eu fiquei sabendo de um especialista aqui que vai entrar nesse grupo de enfoque de gênero. Ahá! Né? É assim que é. Tem mais gente especialista aqui que vai entrar no grupo também. Então, na verdade, eu aceito esses convites, mas eu só venho aqui para seduzir. É tudo pegadinha. Temos várias comissões, ações, como eu falei, e aí eu quero falar um pouco nessa linha das ações estratégicas em parceria com a IFLA, né? Que é exatamente essa pegada que a Cris está falando, que nós estamos discutindo aqui, que, na verdade, a própria IFLA, as bibliotecas é uma coisa que está sendo discutida mundialmente, né? Então, a gente não está discutindo o papel das bibliotecas, porque nós somos um país subdesenvolvido, somos um país subdesenvolvido mesmo, não somos em desenvolvimento, sorry. Beatles também acabou, o sonho também, aquela coisa. Então, todos os países do mundo estão revendo seus papéis da biblioteca. Por quê? Porque a sociedade, onde funciona, eles querem resultado. Onde não funciona, eles nem querem saber para que serve, que é o nosso caso, muitas vezes, né? Por que não funciona? Porque, infelizmente, a gente nunca teve esse sistema forte de bibliotecas, até para que, quando você fala assim, que a Cris mostrou lá no artigo do Forbes, por que a comunidade se revoltou, obviamente, além dos bibliotecários? Mas tem uns bibliotecários que são, assim, Unabomber, né? Que são os primeiros a falar mal de biblioteca, que isso aí, não sei, eu não sei também, né? Às vezes surta, né? A gente precisa acalmar, dar um Rivotril, falar, vem, abraça a pessoa, abraça. Porque também aí já é uma loucura. Mas por quê? Porque é uma sociedades desenvolvidas receberam, elas sabem o que a biblioteca pode dar. Eu tive a oportunidade de estar numa discussão, num evento, não é para ser fresca, não, tá? Mas na Dinamarca, por que eu estou falando disso? Porque lá na Dinamarca surgiu um evento que é o trend do momento, todo mundo, Next Library, que lindo, great, wonderful. Então vai a Adriana Ferrari lá, porque tudo que acontece lá eu quero trazer, porque o que eu posso fazer pela FEBAB no desenvolvimento continuado ir para a Dinamarca é uma experiência. Dói demais no bolso, porque um copo d'água custa R$20. Aí eu decidi tomar cerveja, porque era o mesmo preço. Falei, caraca, eu vou acordar tomando cerveja, porque um copo desse, 20 conto, dá licença, um copo igual, cerveja, 20 conto, eu falei, olha. Então Dinamarca é uma experiência dolorida. Então a gente foi Por que esse evento surgiu? É um evento super dinâmico e papapá. Que eu trouxe o palestrante principal da Next Library, esteve no CBD 2017, porque eu infernizei o homem até que ele falou sim para mim, porque ele queria cobrar um absurdo de cachê, e eu mandava foto, like, tudo. Aí ele falou, Adriana, tá bom, eu vou. E ele veio. Então, a melhor palestra que você atravessava os oceanos pagando, com tudo, ficou quase R$15 mil, pela módica quantia de R$300, você viu o cara falando sobre isso. Mas por que eu quero falar isso? Porque esse evento saiu exatamente como uma resposta dos bibliotecários dinamarqueses. Vocês acham que na Dinamarca os bibliotecários ganham mal? Não vou responder, fica para vocês. Mas o que aconteceu?
Na mesma mão que se abriam bibliotecas na Dinamarca, que se houveram investimentos na Dinamarca, como a Public Library de Harrows, que foi eleita a melhor biblioteca pública do mundo, né, pelo comitê, qual faço parte na IFLA, que custou uma quantia irrisória de 2 bilhões de euros. Né? Você chega lá, tem uma biblioteca que você põe seu carro, se é que você tem carro, e ele vai eletronicamente até o estacionamento. Essa é a largada da biblioteca. Você fala, opa! Aí tem um robozinho que anda na biblioteca e faz o inventário. Ai, que lindo, é lindo, parece o Huawei. E além disso, não faz psiu. E além disso, você fala, meu, peraí, onde eu estou? Então, num país que tem isso, estão fechando bibliotecas. Por quê? Porque o orçamento é participativo, a população fala o que quer, o que não quer que funcione. E você, como cidadão, você tem 50% do seu salário é imposto, mas você tem tudo, educação, cultura, bababá, né? Saúde, mas você vota. E aí, várias regiões da Dinamarca, a população falou: bye bye, so long, farewell. Foi embora, fechou. Então, foi uma percepção da associação, tudo. Começaram a falar, peraí, como que a gente, num lugar, tem uma biblioteca de 2 bilhões, no outro lugar fecha? Exatamente pelas mesmas coisas que nós estamos discutindo aqui. Qual é o papel, quem são esses profissionais, porque eles estão lá, reativos, esperando algo acontecer na vida, o usuário chegar. E, outro lado, o pessoal saindo na rua, indo buscar essa população. Então, o que eu quero dizer é que isso é um fenômeno mundial e as respostas são as respostas que os profissionais vão dar, né? Ficar na história de, olha, a biblioteca poderia ser, e não mostrar, é complicado. E aí a IFLA vem com fazendo um chamado para a Agenda 2030. Poxa, Adriana, já ouvi você falar várias vezes da Agenda 2030. Claro, primeiro porque ela é 2030, né? 2030. E aí é um chamado para dizer o quê? A IFLA fez todo um advocacy junto à ONU, que, na verdade, a gente gostaria que a palavra biblioteca tivesse aparecido dentro da Agenda 2030. Vou passar aqui bem rapidinho. Ai, não passei, eu desliguei. Olha o que eu fiz, Vicente, para variar. Então, a IFLA disse assim, foi para a ONU e falou assim, olha, vocês estão discutindo a Agenda 2030, as bibliotecas são parceiros estratégicos para o desenvolvimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que são, vocês sabem, né? Se você já sabe, vocês já estudaram os 17 objetivos, certo? Todo mundo já sabe disso, quem não sabe precisa procurar, saber. Pode passar, Vi. Então, ela entrou em vigor em 2016, pode passar? Pode passar. E aí, isso, o que é a Agenda 2030? É um documento, né, dos quais todos os países que formam a ONU são signatários, mas ele não é um documento só dos governos. Ele é um documento feito entre governo, sociedade civil, universidades, tudo isso, né? E aí a IFLA, pode passar. Aí pode passar de novo. Aí a IFLA vai dizer o seguinte, olha, nós somos parceiros estratégicos do desenvolvimento sustentável. Só que, como eu falo, como assim? Né? Tem que combinar com os russos. Então, como que a gente, como biblioteca lá... Ai, Adriana, mas a minha biblioteca é universitária, então aqui eu faço meu repositório dos meus professores. Todas as bibliotecas podem contribuir. Todos nós podemos estar engajados nisso. Então, a gente fez... Eu estou pulando bastante coisa para poder a gente abrir o debate. A gente fez, no CBBD de 2017, o tema foi como as bibliotecas podiam contribuir para o desenvolvimento sustentável. Porque também, para quem acha que não tem nada a ver com isso, no ODS, pode voltar só um pouquinho, 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, facilitar o acesso à justiça para todos e criar instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, a palavra, a competência em informação está lá. E quem que fala sobre isso?
Nós, as bibliotecas. E aí, por que a IFLA foi ouvida na ONU? Porque, embora a gente ainda saiba que nós não temos um sistema de bibliotecas aqui no país, mesmo na América Latina, nós somos uma rede poderosa de 320 mil bibliotecas públicas e mais de 1 milhão de bibliotecas de outras tipologias. Então, não poderia falar que esse é um problema só das bibliotecas públicas. Então, no CBBD, nós discutimos, e a exemplo da IFLA, nós produzimos esse caderno mostrando a receitinha, que todo mundo fala, que tem que meditar, tal, mas na hora H, todo mundo quer uma receitinha. Então, nós demos uma receitinha falando como você, biblioteca universitária, pode ajudar. Como você, biblioteca, com exemplos do que já está acontecendo no Brasil. Então, a biblioteca, o advocacy da Agenda 2030 é também uma questão de sustentabilidade da biblioteca. Por que eu falo isso? Porque se você, onde você estiver, você fizer uma discussão que a sua biblioteca, ela contribui com a Agenda 2030, isso é uma coisa muito maior, porque todos têm que estar comprometidos. Até na Universidade de São Paulo, que a gente está passando por um momento muito pitoresco, eu participei de uma reunião lá de um colegiado, onde a própria reitoria diz que os claros novos de docentes serão liberados a partir do alinhamento com a Agenda 2030, porque existe uma responsabilidade em cima disso. Pode passar. Pode ir. Bom, então esse aqui é o caderno, pode passar. Pode passar. Ai, calma também, nossa. A outra ação estratégica, que os colegas já falaram, fake news. Eu adorei o que você falou. Não importa, você não pode desligar a persona, pôr na porta e... Agora eu estou no Facebook, então tudo bem, eu não sou o bibliotecário. Não, você é o bibliotecário. Então, pelo amor de Cristo Santo, não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe fake news. Fake news faz mal à saúde. Olha onde nós estamos no Brasil. Então, não é uma coisa inofensiva, é uma coisa ofensiva e que mata. Porque ele acabou de falar que pode transar, mata. Porque se a pessoa gosta de você e fala, ele é meu amigo, ele me quer meu bem, eu vou entrar na fria. Não é isso? Então, mata sim. É sério, sim. E eu detesto essa história de falar, os bibliotecários são os como é que é? Cientistas da informação, os da informação, e a pessoa não tem a menor pudor em olhar a fonte, gente. Não tem problema, não precisa desse imediatismo de, preciso postar, senão vou ficar atrás do meu colega. Esquece. Respira, vai atrás da fonte, depois você posta a sua opinião. Não vai morrer, entendeu? Mas pode fazer um estrago muito grande. E aí a IFLA fez, pode passar, esse infograma que é legal, é fácil de vocês seguirem. Então, fica com esse modelo mental na cabeça. Espera aí. Isso mesmo? Pode ser uma piada. De certo que tem notícias hoje que a gente tem certeza que é uma piada e não é. A gente vê a fonte, o homem falou, não é? Falou e disse. E vamos lá. E aí vem para o outro. Por que então a gente está nessa militância? Então, no CBBD agora de 2019... a gente está escolhendo esse tema, desigualdade e democracia, qual é o papel das bibliotecas. Por que esse tema? Porque eu acho que mais que nunca o bibliotecário precisa se engajar, defender as bibliotecas como um direito de todos os cidadãos que vivem no país. Eu vou parar aqui, mas eu quero falar uma coisa antes, que é o seguinte, o bibliotecário que espera ou esperava, que tem toda a legitimidade de que estou sendo preparado para trabalhar numa biblioteca, portanto, eu preciso ter essas e essas habilidades, eu gostaria de dizer que nós precisamos desenvolver as habilidades para ter as bibliotecas para eu poder trabalhar. Isso é advocacy. Então, gente, a coisa... Eu não sou uma pessoa pessimista, mas eu sou uma pessoa realista. Hoje, o bibliotecário, primeiro, ele precisa ser um defensor
da causa da biblioteca. Da biblioteca que, na verdade, pode passar, Vicente, eu só quero uma frase aqui. Porque você tem que considerar... Aqui. Antes, porque depois eu ia falar de habilidades de advox, mas eu vou parar aqui. Então, assim, se você entende que o acesso à informação é o direito de todos para a construção de uma sociedade democrática, progressiva e diversa, e as bibliotecas são responsáveis por conectar pessoas no mundo do conhecimento para que possa ser usado em todos os aspectos da vida, você precisa desenvolver, procurar saber, estudar, porque também é uma coisa que eu acho que a biblioteconomia peca, e aí eu vou dizer, é que nem filho. Biblioteca e bibliotecária é que nem filho. Quem pode falar mal do seu filho? Ninguém pode falar mal da Luísa. Só eu. Entendeu? Biblioteca é a mesma coisa. Só a gente pode criticar, tá? Fora a gente é o máximo, maravilha, somos demais e vamos para frente. Ninguém vai expor para ninguém. Que tá pedra a gente já tem, pega a senha, porque a gente já está sendo alvejado. Então, a gente precisa entender que para você fazer diferença, você tem que trazer conhecimento com você também. Você tem que trazer a sua contribuição. Adriana Souza, que não vai escutar o que eu estou falando, vocês não vão contar para ela. Né? Em que pese você ser ótimo na classificação e na catalogação, você precisa ter um diálogo mais plural e com consistência. Certo? Porque se você vai ser posto à prova, você vai falar o quê? Fazer aquela cara de... Você não tem nada a dizer? O advocacy, você tem que ir com dados. Agenda 2030, como é que está, como é que não está, o que eu posso fazer, o que nós estamos fazendo. E é como a Cris estava falando aqui, a gente no Petit Comitê, você vai cercando a coisa, você vai descobrindo os espaços que você tem que estar. Ninguém chama a gente, não, gente. Eu vou falar da minha experiência própria. Há quem diga que o projeto da Biblioteca São Paulo estava lá, eu cheguei lá e fiz. Não é verdade. Né? Não é verdade. Né? A gente tem que cavar espaços, ver as oportunidades, né? E todo momento tá lá defendendo, tá bom? Então é isso. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum comentário? Vou passar para você. Olá, eu sou Kairos. Na verdade, eu queria fazer mais um comentário de situações que eu ando vendo. Eu estou fazendo técnico de biblioteconomia. Estou um pouco nervoso para falar, mas vai dar tudo certo. Enfim, comecei a fazer o curso e tal, porque eu já trabalho com artes também. Eu trabalho no Transaral, que é um sarau para pessoas trans, blá, blá, blá. E aí, comecei a ver que várias coisas estão muito casadas com as coisas que eu já fazia antes. E uma coisa que eu vejo muito, eu, como pessoa trans e também, tipo, via que a biblioteca não era um espaço seguro para mim, que eu ia em muitas bibliotecas, não tinha questão de nome social, ou um monte de suposição, ficava me chamando de ela e várias coisas assim. E aí tem a sensação de muitas pessoas de não senso de pertencimento à biblioteca. Então, eu também via a biblioteca como um espaço de pessoas brancas. Eu falava, não vou lá não, as pessoas brancas, sei lá. Aí agora, várias pessoas trans que sabem que eu estou fazendo o curso perguntam, que biblioteca tem o nome social? Qual biblioteca tudo bem eu ir lá, que eu não vou passar por nenhum constrangimento? Então, as pessoas trans, as pessoas negras, eu acho que também tem muita essa sensação. Então, acho que a gente tem que caminhar para isso, não ficar nas suposições do que é essa pessoa, do que não é, criar espaços seguros, porque se a pessoa saiu da casa dela para ir no espaço, ela não quer que chegue lá e seja maltratada, ou que a pessoa fique com cara feia, ou tipo, mas esse documento tá falando um negócio, tá me falando outro, e você fica tipo, e aí agora? E eu sou uma pessoa que, tipo, consigo falar, tudo bem, mas tem pessoas trans que não vão conseguir chegar lá no espaço e passar por essas situações. Então, enquanto a gente não tratar todas as pessoas como humanos, a biblioteca não vai ser um lugar atraente. Então, vários movimentos estão acontecendo. Esse ano eu vi vários sarais que tiveram, várias bibliotecas, tive vários amigos que são trans, que foram tocar nesses lugares, várias pessoas pretas, então isso chama pessoas. Na Mário de Andrade, a Conceição Evaristo foi lá,
Então, isso foi muito importante. Tipo, eu fui lá, vi ela lá, tá, tipo, linda, maravilhosa. E então, esses espaços, para chamar as pessoas, elas têm que estar em espaços atrativos. Então, eu acho que desses impactos sociais que as bibliotecas têm que ter é isso: mostrar a esses espaços que esses espaços são iguais, que esses espaços são espaços que as pessoas têm que estar. Então, eu acho que era mais um comentário do que as coisas que vocês falaram, e acho que era isso. Só um adendo, a questão do nome social é lei, tá? Então, assim, todos têm que ter essa possibilidade, né? É lei. E eu concordo bastante com o que você está falando. Eu me lembro que eu fui diretora do sistema estadual, né, de bibliotecas públicas, né? Na época eu estava na secretaria, e há cerca uns 5 anos atrás, para mais, a gente fez, dentro do Bibi Viva, a primeira discussão de enfoque de gênero, né? Porque é espaço, tem que ter acervo, tem que ter serviço, para as pessoas se sentirem, porque senão fica tudo no discurso, né? Então, acho que... E a gente, você deve saber também a resistência que tem entre os colegas, também vamos falar aqui. Porque fala, biblioteca, mas aí o primeiro também, o bibliotecário, mas não sei o quê. Tanto é que no CBBD de 2017, nós fizemos a discussão nas bibliotecas escolares, porque também há um preconceito de dizer que não, a hora que ficar grande lá, aí, entendeu? A gente vai discutir sobre isso, que esse é o que permeia. Nós colocamos nas bibliotecas, o Cláudio, que é o presidente da Comissão das Bibliotecas Escolares, não, vamos pôr a discussão, e a coisa ferveu, vamos falar bem claro para você, ferveu, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem lá aquela literatura do arco-íris, né, que eu queria montar, né, nós vamos montar, né, a literatura do arco-íris, né, para a gente ter também, porque também tem o preconceito, também, todos tem o preconceito e também tem a falta de informação, né, assim, e a falta de você ter instrumentos, tal, então, acho que super pertinente o que você está falando, bem, obrigada pela sua colocação, tá? É a Biblioteca da Diversidade do Christian Breiner, né? Biblioteca da Diversidade, dá uma olhada lá, é bem legal. Está montando uma coleção só de livros. Na Mário de Andrade, você pode escrever que é o papel. Você escreve o nome da pessoa, o seu nome social, mas no sistema fica o nome de batismo. Então, tipo, aí eu conversei com eles, eu fui lá, né? Aí eu falei pra eles, por que tá acontecendo? Aí da primeira vez a mulher falou que isso não existia, que foi ano passado. Aí esse ano eu fui de novo, que precisava trocar, renovar, e a mulher falou assim, tem a demanda, só que o sistema ainda não foi alterado. E aí no sistema deles, se você entra pra fazer tipo uma reserva, tá o nome de batismo da pessoa. Na Mário de Andrade. Na BSP, tipo... Ainda bem, né? Senão na BSP eu já ia cortar meus pulsos aqui. Não, mas você vai fazer um favor para mim. Eu vou deixar meu e-mail, porque eu conheço a diretora da biblioteca lá, que é a professora da nossa faculdade, a Jocélia, que está na Mário, né? Eu vou mandar para ela, porque não é para isso acontecer, porque é lei. Essa lei foi promulgada quando o Serra foi prefeito. Entendeu? Então, também precisa fazer cumprir lei, né, gente? Também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Oi, gente. Então, eu e o Gabriel, a gente estava discutindo isso que você disse, e a gente meio que se doeu, né, Gabriel? Porque a gente se doeu existem muitos colegas de profissão que não conseguem entender, a gente falou que nem compreender a questão de gênero. E a gente consegue ver pessoas que não conseguiriam nem falar assim, nem A, nem E, nem nada, ia ficar perdido no mundo. E que ainda para a gente é uma vergonha, porque a gente vem tratando isso, e nós agora, numa levada mais nova de profissionais, a gente precisa entender essa questão. E do sistema é uma questão que existe em muitos lugares ainda. Então, eu ponho lá o meu nome de batismo, eu não quero, e
só a pessoa que sabe o quão constrangedor é. Então, assim, você tem uma vida dedicada a você alterar, se entender com o nome e tá lá no sistema o seu nome, e ainda vem um bibliotecário 1997, lá no 80, 50, e fala, não, João, você parece João, é João. Então, assim, é complicado, a gente se sentiu muito incomodado com isso, com o que você falou, e a gente vai trabalhar para isso, viu? Para todo mundo saber, pelo menos, no mínimo, gênero, né, que é importante. Bom, em complemento ao que você falou, também como uma pessoa trans, eu deixei de ir em biblioteca pública durante muito tempo por conta dessa questão do nome, até que uma moça, uma atendente da biblioteca do meu bairro, ela foi assim, eu olhei e falei, gente, uma senhorinha de 60 anos, que muitas vezes a gente imagina que nem... Que lei tá ali, né, dentro das questões. Ela perguntou um dia, eu fui renovar a carteirinha, ela, você tem nome social? A gente tem o campo aqui. Tenho, né, não usava por aqui porque para mim não existia. Ela, não, desde a gestão do Kassab tem, é obrigatório. E aí eu fui, aí a partir de então que eu passei aí, e as pessoas não sabem. E não é só na questão da biblioteca pública, as universitárias também precisam mudar, as escolares, todas elas, porque, por exemplo, eu quero ir fazer um cadastro numa biblioteca especializada, e aí, por conta do meu nome de registro estar ali na carteira, eu não posso, talvez, utilizar o meu sistema, porque na hora que eu der a minha carteirinha, o meu documento, eles não vão localizar, porque eu dei o meu nome social. E aí, ou se não, eu estou com um documento que tem um nome social e no sistema está o fulaninha e na minha carteira está Joãozinho. Aí não vão achar, e aí fica aquela coisa interna. Acho que é uma coisa que realmente a gente precisa debater, que precisa ser discutida urgentemente, porque isso só afasta as pessoas. No ano passado, uma menina da ETEC também fez um TCC sobre questões de gênero, e aí um dos bibliotecários daqui, ele trouxe ela para falar, né? E aí veio ela e uma mulher trans, e ela falou que desde que ela começou a transição, ela não pisava numa biblioteca, porque ela não se sentia acolhida, e a gente precisa mudar isso urgentemente. Eu estava me controlando aqui para não falar, mas eu vou precisar. É porque eu tinha até colocado isso na minha fala, mas como eu tive que dar uma corrida, eu dei uma suprimida em muita coisa assim e fui pontuando de forma breve. A biblioteca ela realmente precisa se modernizar em diversas questões, e aí a gente tem que falar, principalmente na gestão de pessoas, quem a gente contrata para estar dentro da biblioteca, porque se a gente não tem uma equipe diversa, a gente não vai ter um olhar diverso na nossa biblioteca, uma gestão democratizada, onde a gente respeite a opinião de todas as pessoas que estão dentro daquele sistema, e não colocar você como bibliotecário, detentor de todo conhecimento, que vai mandar o seu funcionário fazer aquilo que você deseja, porque não é assim que as coisas têm que funcionar. A gente tem que fazer uma produção coletiva até internamente, não é só com os nossos usuários ou com os alunos, com a comunidade, a gente tem que fazer isso também junto com os funcionários, a gente tem que construir junto, e a gente precisa ter um olhar diverso. Não adianta você ter uma equipe toda branca, hétero, e falar, a gente vai fazer isso, porque eles não têm essa percepção, essa sensibilidade de entender as questões que cada indivíduo possui, essas necessidades específicas. Aí eu entro no quê? No acervo. A gente não tem nos nossos acervos uma política de inclusão de história do movimento LGBT, por exemplo. Sabe, os acervos eles são restritos, a gente não pontua essas questões, a gente não pontua, não coloca autoras negras, a gente não coloca autores negros, a gente não coloca autores LGBTs. A gente não presta atenção nisso, tratando isso como um recorte menor na nossa seleção do acervo. E não é um recorte menor, isso é um recorte importante. Então, assim, por isso que eu falo que o tecnicismo ele também é importante nessas questões, porque ele impacta no produto final do que a gente vai ofertar para o nosso usuário. Então, assim, são pequenas coisas que são extremamente importantes, que fazem parte de gestão, que é uma coisa básica, e que não prestam atenção, sabe? Não prestam atenção. Isso impede, isso faz com que a pessoa não sinta vontade naquele ambiente, não tenha vontade de frequentar aquele ambiente. E não é só colocar livro técnico.
Tipo, a história do movimento LGBT por Renan Quinalha, que é importante, eu acho incrível, porque eu tenho esse livro, é maravilhoso, leiam, se vocês puderem, leiam, tá? E tem também o Devasso no Paraíso, que é maravilhoso também, é incrível, tá? Eu esqueci o nome, porque eu sou péssimo com nomes. Mas Devasso no Paraíso, é Silvério, João Silvério, é isso, lembrei, graças a Deus. Está tendo exposição no Museu da Diversidade Sexual aqui na República, inclusive com base nesse livro. Então, assim, é importante, mas também a gente tem que ter literatura, sabe? Uma literatura leve, que a criança também pode ler, porque, gente, existe criança viada. Eu era uma criança viada, tá? Eu era uma criança viada. Eu, com 8 anos de idade, eu tinha noção de que eu era viado. E parece irreal, mas não é irreal. A gente tem essa compreensão dos nossos desejos, daquilo que a gente se entende que não está dentro daquele espectro da heteronormatividade, de tipo, vou namorar com aquela menininha. Não é. Eu já tinha essa percepção quando eu era criança, então, assim, existe. E existe material disponibilizado para esse público também, tá? E não é nada sexual, tá, gente? É uma coisa que só fala que existe, que são pessoas, sabe? Existe multiplicidade na nossa sociedade, diversas pessoas, e ninguém precisa ser quadradinho e igual. Acho que é isso. Por isso que a discussão tem que estar em todas as tipologias de biblioteca. Porque eu vou falar uma outra coisa para vocês, gente. O elo mais forte da corrente das bibliotecas no Brasil são as acadêmicas. É onde mais tem mercado, pelo menos tinha, e onde os salários são melhores. Certo? É isso. Ponto. Muitas vezes, esses profissionais, a gente tem feito um trabalho muito grande também por meio da nossa Comissão Brasileira de Biblioteca Universitária, ele se descola da sociedade, parece assim, como a própria universidade, né, por incrível que pareça. Fica lá no mundo, né, porque eu tenho... Não que as pessoas não façam coisas. Estou fazendo os repositórios, o ORCID, o nome, não sei o que lá, a sintometria, tudo muito importante. Mas, para a nossa área de biblioteconomia, que a maioria dos profissionais estão ali, isso vai impactando. Então, parece que falar de gênero, falar de outras questões, né, de, enfim, raça, tudo isso, parece que é uma coisa assim, as bibliotecas públicas que têm que fazer, eu não. Né? E como você falou, eu fico feliz do seu depoimento, porque quando a gente decidiu de fazer a discussão dentro da biblioteca escolar, o bicho pegou. Porque nós vamos falar isso para criança? Como assim? Espera crescer, né? Exatamente. Então, olha a nossa responsabilidade. Agora, se você for um bibliotecário escolar, você vai ter que iniciar essa discussão. Se a sua escola não faz, você tem que fazer. Todo mundo vai te amar de paixão? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí é a diferença de cada um, né? Aí que eu falo, o que você quer, né? O que você quer colocar, né, nessa biblioteca? Quanto você quer colorir? Não sei se vocês viram no Facebook, internet, sei lá o quê, saiu um negócio que eu achei maravilhoso, que era um movimento dos museus que eles iam apagando, né? Aliás, apagou o museu e só acendia se era uma coisa assim, virtual. Se tivesse obras de mulheres, não tinha nada. Os museus ficavam escuros. Os nossos acervos também. E nossos acervos não são escuros, não vai achar que a gente está falando da população negra. Não, nossos acervos são machistas e brancos, né? Nós também não temos mulher, nós não temos LGBT, nós não temos negro, nós não temos tantas outras discussões, né? E quem vai fazer quem vai colorir? Gente, a gente tem, eu acho que cada um tem o seu dogma, tudo, mas isso não pode impedir também o olhar. Nós temos bibliotecas cujos bibliotecários entendem no Nordeste, que é aquele frio, né? Nordeste, no sertão do Nordeste é frio, que o usuário não pode entrar sem ser roupa que vai no culto. Então, as pessoas que estão de bermuda e camiseta, né, de camisetinha, não entra. Por que eu estou falando isso? Porque uma colega minha, bibliotecária, vocês conhecem, a Kátia Lindemann, é conhecida, ninguém sabia que ela era bibliotecária no interiorzão, ela não pode entrar na biblioteca porque ela está de bermuda, porque assim é a visão do bibliotecário ou bibliotecária que estava lá. As pessoas não podem estar assim, isso não é correto.
Então, a biblioteca tem que ser preservada como um espaço mais democrático. Quando a gente fala deste lugar, a gente está falando de democracia, de todos, de inclusão, falamos de acessibilidade. Eu não tenho tecnologia assistiva. Pode ser que você não tenha, mas você pode contar a história para um cego. Não é? Pode ser que sua biblioteca não tenha acessibilidade em todas as estantes, mas você pode buscar e fazer aquela experiência melhor para aquela pessoa. Então, a empatia, eu concordo com você, a gente precisa permitir. Eu acho também que a biblioteconomia não dá conta de um equipamento tão complexo como é a biblioteca, que é outra coisa que a gente tem que pensar, Cris, né? Pensar em que a gente precisa de outras especialidades junto com a gente. É certo que, se você olhar as bibliotecas públicas, nós temos equipes. Então, né? Mas se não tivermos equipes, a gente precisa misturar também os saberes. A gente também precisa estudar, mas também ter uma certa humildade para dizer, peraí, eu preciso de outras pessoas do meu lado, né? E isso não é dizer que a profissão, que a Adriana está falando, então quer dizer que a biblioteca, quer dizer que a biblioteca é uma coisa complexa, gente. Um dos segredos do sucesso da Biblioteca São Paulo é ter assistente social lá. Porque a gente não conseguia, não estava. Sempre quando eu pensava assim, mas como é que a gente vai tratar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade? A gente não aprendeu. E os assistentes sociais nos ensinam a ver o território, a buscar essas coisas. São saberes que vão sendo juntos. A bibliotecária que está no Espírito Santo, ela fez um trabalho maravilhoso, porque ela é socióloga também, e ela fez um trabalho porque ela começou a perceber a questão da violência das mulheres, e as mulheres não sabiam nem que podiam reivindicar, onde que elas podiam falar que elas estavam sendo espancadas? Não tinha lugar nenhum. Foi a biblioteca que deu esse lugar, que empoderou essas mulheres, que acompanhou elas nas delegacias. Então, é disso que a gente está falando, né? Às vezes a gente pensa assim, é claro que a biblioteca precisa de dinheiro, é claro que a gente tem que lutar por recursos, mas tem muita coisa que a gente pode começar a fazer diferente com os recursos que a gente tem, tá? Sou eu, Thiago, que vou falar agora. Tentaram tirar a bateria, mas eu tinha uma aqui na bolsa. Gente, obrigado. Assim, foi um presente vocês três falando assim, né? A Adriana eu não conhecia. Tem uma coisa no livro de Jó, né? O Jó fala, antes não, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo estar, né? Andar, né? Era só isso mesmo. Ontem a gente teve um bate-papo no Senac, né, Marcos, sobre identidade e gênero, né? E aí uma mulher trans falou pra gente, olha, como é que alguém atende na biblioteca? Uma pessoa trans. Oi, boa tarde, posso te ajudar? Então, é isso, né? E eu me preocupo muito, porque eu estava lendo um texto do Nizam Guanais, que ele foi fazer uma palestra, ele foi participar de uma palestra em Harvard, ele fala que estudar rejuvenesce ele. E aí fica a dica pra gente aqui também, né? Você sai mais jovem, né? Então eu preciso ir, não tenho dinheiro, mas eu queria ir, né? Porque ele falou que ele entrou com 61 e saiu com 35, né? Porque ele falou que estudar torna ele um cara com mais dúvida, né? E você com mais dúvida e inquietude, você rejuvenesce de alguma maneira. E aí ele usa uma frase, né? Se você está entendendo o que está acontecendo, é porque você não está prestando atenção. E quando eu vejo o Marcos, a Adriana e a Cris falando, eu me encho de responsabilidade e falo, putz, como eu preciso estar antenado, sabe? Como eu preciso cavucar mais, sabe? Como eu preciso olhar, ler mais e me refletir nisso, porque a leitura é isso um pouco, ela subverte um pouco a ordem, né? Quanto mais você lê, mais você fica informado, talvez não, mas você vai ficar com mais dúvida, né? Porque o livro tem esse poder do reflexo, o texto tem esse poder do reflexo, né? Então eu fico muito preocupado, né? Será que a gente tem um corpo de bibliotecários, sabe, que cavuca, né? Que vai atrás, que precisa disso, que precisa falar de identidade de gênero nas bibliotecas, que precisa abrir a biblioteca e tornar um local mais acessível, não apenas
na questão física, mas, sabe, abraçar a pessoa com olhar, sabe, abraçar com um bom dia, né? Será que a gente tem bibliotecários balconistas, né? Essa coisa da instituição, nada mais institucional do que um balcão, né? Falar, tô de olho em você, né? Tô de olho se você vai entrar com bolsa, você vai comer. A gente reclama que o cara come na biblioteca, mas às vezes o cara leva um livro para casa e come uma pizza em cima do livro e você não tá vendo, né? Exato, Então eu saio muito mais preocupado daqui, muito mais em dúvida, né? Muito mais consciente de que eu não sou nada e que eu preciso melhorar mais, porque a gente precisa de mais, precisa falar mais. Obrigado. Mais alguém? Para completar a questão de leitura, a gente discutiu esse ano, né, Mulheres na Literatura, foi o tema da Semana Senac de Leitura, por exemplo, é militância política, o tempo todo você discutindo essa questão, porque é aquilo, a gente está numa escola técnica, né? E aí, quando a gente levou o tema, a gente falou, será que vai ser aceito, né? Porque será que um cara que faz um curso técnico de administração precisa de ter uma semana Senac de leitura, né? Então a gente brigou, tá na 4ª edição, e a gente briga e torce para ter a 5ª, né? Porque é aquilo que a gente falou, a leitura transforma, mas uma coisa que me trouxe, eu queria mostrar aqui para vocês. Todo evento tem que sair com uma dica de leitura, sabe? Assim, eu aprendi isso com o Giba mesmo, viu, Giba? Eu tô até emocionada aqui, mas é o Diário de Bitita. Gente, o que essa menina, Carolina, eu tô rindo e chorando lendo esse livro, mas quem não leu, leia, sabe? Porque assim, ela vai falar dessa questão da leitura e como era libertadora. Ela é uma menina muito inquieta aos 4 anos, ela não conseguia saber, ela queria ser homem. Ela fala assim, eu quero ser homem, o homem tem muito mais direito. Isso em 1920 e pouco, 24, ela fala assim, em Sacramento, em Minas Gerais, ela fala, eu gostaria de ser homem, não é possível. Aí a mãe dela, às vezes, dá uns tapas, mas às vezes também orienta. Aí a mãe dela fala assim, tá, para você ser homem, dorme que... E quando você acordar, você vai virar homem. Aí ela fala que acordou e viu que levantou o vestido e falou, mãe, ainda não sou homem, né? Aí levou um tapa. Aí depois de uns meses ela fala de novo, porque os homens tinham mais direitos, ela queria, e era muito forte, quebrava. Ela falou, nossa, eu quero ser isso, mulher só sofre. Apanha do marido, ela não ia para a escola, algumas meninas pretas, e ela falou, eu não quero, né, sofrer igual. E aí a mãe dela falou que ela tem que esperar o arco-íris, então ela tem que ir até o arco-íris, é muito lindo esse trecho, assim, e que um dia ela vai ser homem. Então, assim, Carolina é isso, e a gente recebeu no Senac, também vale a pena levar, ela é super acessível, uma professora, a filha de Carolina, como que era o nome? Vera Eunice, ela é super acessível, tá? E ela faz roda de conversa, escutar a Vera Eunice é de chorar e é maravilhoso, levem assim, depois eu passo até contato, eu acho que ela não tem, ela tem Facebook, Vera Eunice de Jesus, eu acho, tá? Depois eu procuro e a filha de Vera Eunice. E ela aparece no livro Casa de Alvenaria, na Quarto de Despejo. Então ela é uma personagem real que vale a pena estar lá no Grajaú, dando aula em escola pública, vale a pena, porque é essa conexão aí que a gente está falando desse mundo que tem que ser mais humano, né? É o mínimo que a gente espera desse lugar, biblioteca, que é o que a gente fala, é boa tarde, como que eu te atendo e pronto. Por isso que eu ainda tenho medo do balcão, tenho mesmo, que é esse lugar, se você não saiam do balcão, senta com o usuário, senta com esse cliente, sai desse lugar, deixa vazio, e até o ideal mesmo seria autoatendimento, porque ninguém ia perguntar para ele qual que é o nome, entende? E é muito perigoso esse lugar, balcão. Do elevador. Sabe aquela plaquinha do elevador que fala espere enquanto o mesmo não esteja parado, não tem? Então e aí tínhamos grupos, né, do Facebook que falava assim, tenho medo do mesmo, né, que o pessoal fazia. A gente podia criar um perfil, temos medo do balcão. O balcão. Por isso que hoje você mas o pode... sujeito que fica lá começa a perguntar, mas olha, você não cabe aqui nessa linha porque não tem. Poxa, muda, vai contra o sistema, muda lá. Ó, eu vou aceitar assim, troca aqui, salva, deve ter um jeito de salvar. Então é isso que é uma ação política, né? Vai lá e faz. Depois fala com o diretor e fala, ó, não tem esse campo, é lei e é necessário. Ninguém vai, é da prefeitura, ninguém vai mandar embora.
Eu sou. Tem várias formas, né? Que nem eu lá onde eu trabalho, eu sou auxiliar, então assim, não tenho muito poder de decisão ainda, né? Mas eu teve várias vezes que eu comecei, tipo, gente, para de guardar a bolsa. Não é para só guardar a bolsa, não guarda. Aí eu falei, não, escutei, não sei aonde. Foi lá na faculdade, escutei que não pode o movimento das bibliotecas lá em Amsterdã, lá não sei aonde, lá não sei aonde, não sei onde, não sei onde. Ah, tá bom. Aí ficou uma semana a gente sem guardar a bolsa, e o bibliotecário percebeu e falou, ah, mas não tá mais. Eu falei, então, é porque lá na minha faculdade eu aprendi que agora lá nas bibliotecas e tal, e a gente parou de guardar a bolsa e virou institucionalizado. Entendeu? Não vai guardar a bolsa. Outra questão, Wi-Fi, tipo, vai mudar o Wi-Fi, né, agora. Aí continuavam fazendo cadastro. Falei, gente, pelo amor de Deus, gente, faz um cadastro geral nesse inferno, isso daqui nem vai existir mais. Que coisa perder tempo com isso, coisa pequena. Aí tá bom, comecei a fazer sem avisar ninguém. Depois eu só falei, então eu não tô mais fazendo cadastro, porque eu não acho que não é necessário, porque aconteceu isso, isso e isso. Agora a próxima etapa é a comida, que teve uma treta com comida lá, e eu deixo todo mundo subir comendo, porque, gente, limpa. Que inferno, limpa depois. Esfirra do Habib's. O modelo que a gente usa muito no Senac é assim, pilota na sua unidade, pilota, tudo é pilota, pilota. Aí o pessoal fala, ai, tá vendo? Fiz, e acontece, pronto, né? Então pilotem algo sem assim, sair do balcão. Só cria um argumento bom depois, tá, gente? Pra não levar bronca. Fala, nossa, não é que eu li um artigo. A Adriana. O Marcos falou. Eu queria fazer só um relato e... eu acho que esse debate veio muito a calhar assim, para o momento oportuno, sobre principalmente impacto social. Eu queria fazer um relato. Essa semana eu tive com uma pessoa, um casal de deficientes visuais que mora no extremo da Zona Leste, são meus vizinhos, então eu estou criando um projeto de uma biblioteca comunitária, porque há essa necessidade de acesso à leitura, que foi muito falado hoje por vocês, mas tem muitos lugares que não tem nenhum tipo de biblioteca, nem pública, nem nenhum tipo. E eles são deficientes visuais, e eles vão até a biblioteca lá do Campus Vergueiro para poder ler os livros em braille, né? E os e-books. E eles me falaram o quanto eles se sentem cidadãos quando eles vão na biblioteca, que eles são convidados, que eles recebem convites para poder ir às palestras, eles palestram também sobre a leitura e o quanto a leitura influencia eles, né? E aí eles me falaram até de fitoteca, que era antes do e-book, né? Que você virava a fita, tinha um lado A e um lado B, que era o que eles permitiam eles ter acesso à leitura. Então, hoje, ouvindo vocês falarem agora, eu percebo o quanto esse impacto social das bibliotecas no auxílio da sociedade é uma coisa muito séria, e o quanto a gente tem um papel ainda muito a percorrer, sabe? Assim, é um trabalho assim, muito de formiguinha. E ouvindo eles falarem sobre disso, eu falei, olha, a gente está com um projeto, quem sabe a gente não consegue, sei lá, de repente, quando a biblioteca começar a funcionar, um acervo em braille, ou alguns livros em braille, não sei, né? E ela falou assim para mim, com lágrimas nos olhos, olha, se você conseguir isso, você vai fazer com que muita gente aqui que tem deficiência visual nesse bairro consiga ler, porque eu posso ir à biblioteca, mas tem muitos vizinhos meus que nunca foram à biblioteca, porque eles não conseguem se locomover até lá. Então, aí eu fiquei pensando, olha o poder disso, quer dizer, o poder do acesso. Eu acho que mais do que qualquer coisa, a sociedade igualitária é a que dá acesso. Hoje em dia a gente tem acesso, sim, mas ainda não é para todos. Ainda é só uma pequena parcela à internet. Não é todo mundo que tem internet, gente. Não é todo mundo que tem acesso ao Wi-Fi. E que tem internet na sua casa ou pode se locomover até uma biblioteca. Então eu acho que esse tema é um tema que assim, precisa muito de reflexão ainda. Será que vai... Só para complementar isso que você falou e que estavam falando, acho que tem muitos bibliotecários que, principalmente os mais antigos, e a gente está querendo quebrar isso, e estamos aqui para isso, que se colocam como o final, como tem todo o conhecimento com ele e não se coloca como o acesso, como o caminho de todos para a informação, para o conhecimento. Então, e é isso que a gente precisa quebrar. Nós estamos aqui para abrir caminhos, nós somos o caminho, nós temos que ser o acesso da informação. Acho que isso é muito importante, e a gente está aqui para isso hoje, e o esforço de todo mundo é para isso, para que todo mundo possa chegar à biblioteca, se sentir acolhido, se sentir à vontade, porque a biblioteca é um espaço de todos, e o bibliotecário tem que ser o acesso, o caminho, para que todo mundo siga e alcance o conhecimento, e alcance o que quiser
dentro da biblioteca. Tô longe. Boa tarde. Eu, assim como todos, gostaria de agradecer muito. Foi muito generosa cada palestra. Eu senti como uma palestra mesmo aqui, esse compartilhamento. E é muito bom porque esses eventos e conversar com pessoas da profissão, da área, animam a gente, né? A seguir caminhando. Por mais que tenham tantas dificuldades, traz um ânimo novo, né? Um respiro. Eu tive a oportunidade de estar essa semana no último dia do Biblioteca Viva e, nossa, assim, muito grata por ter visto o Pedro Bandeira falar. E ele, eu não sei, alguém foi? Foi maravilhoso, né? E vir, assim, de uma pessoa, de um autor, assim, maravilhoso que nem ele, com uma inteligência, assim, e uma cabeça, ele tá com 77 anos e, assim, realmente não é idade, né? Nunca foi idade. Acho que a jovialidade que ele tem, e dele dizer assim, para uma classe de bibliotecários, em sua maioria, que nós somos os agentes transformadores e a esperança da educação e da cultura desse país, né? Então, eu acho que isso aí, às vezes a gente acaba ficando só no olhar da dificuldade, de um que fala mal aqui, de um grupo maravilhoso que tem no Facebook, que é um atacando o outro, e a gente acaba pensando que só olha pelo lado ruim, né? E tem tanta coisa boa, e lá você vê tantos relatos de bibliotecas no interior do Pará, muito longe de Belém, assim, do Amazonas, aqui de São Paulo, às vezes tão perto da gente, né? E a gente fica com esse ânimo novo. Então, eu queria começar a minha inquietação, que eu vou colocar para vocês, com essa questão do impacto social das bibliotecas, e eu digo mais, de nós bibliotecários, eu acho que é muito mais do que o equipamento, né? O que a gente estava comentando aqui agora é que, mais do que o equipamento, são as pessoas, né? Eu acho que o impacto social que nós temos a responsabilidade de transformar e de levar a cabo. Que é a questão, não tem como, eu acho que a diversidade que foi colocada aqui, das dificuldades com relação a gênero, com relação à acessibilidade, são super pertinentes. A gente escuta isso, eu terminei também a faculdade há 2 anos, já escutava isso desde 2015, eu acho que isso é falado desde antes e deve estar sendo falado hoje ainda. Então, assim, é importante e que seja mesmo um trabalho de formiguinha e que a gente continue levando ele aí à frente. Mas não tem como não dizer que esse impacto social ainda nas comunidades periféricas, eu falo aqui de São Paulo, e por ter nascido, sido criado e morar em uma ainda, é uma realidade ainda muito distante, né? Na minha infância, para mim, numa biblioteca, fazer não vou falar, não faço contas de idade também, tá? Isso foi recente, é um passado recente, mas para poder fazer a pesquisa, você tinha que ir numa biblioteca e sentar lá e com a sua folhinha de almaço escrever, porque muitas vezes não podia nem tirar xerox do livro e etc. E eu e meus colegas ficavam pensando, porque era longe, não tinha na periferia, né? Não tinha, não. Não tinha, tinham 2 bibliotecas, mas eram as 2 bem equidistantes, assim, e distantes. A gente vai pagar o ônibus ou a gente vai a pé e guarda o dinheiro para comer o lanche, né? Então, a gente ia a pé mesmo, que era o mais legal. Mas tudo isso para dizer que, assim, uma revolução que teve em São Paulo foram as bibliotecas dos céus, né? Não tem como, é uma realidade assim, e eu falo porque lá em Heliópolis, que é a minha comunidade, temos uma biblioteca maravilhosa, aliás, 2, tem a do Céu Meninos e a do Céu Heliópolis, que são 3 andares de biblioteca, coisa mais linda. Temos o Wi-Fi lá, temos os computadores, que sim, realmente, muitas pessoas não têm acesso à internet. Algumas até, a gente pode até ir além, até de comida ainda, gente. E isso é uma realidade, sim, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, mas todo mundo não. Tem gente ainda que não tem acesso à comida todos os dias. Quanto mais você ficar querendo comparar as pessoas e dizendo que as pessoas têm ou não. Então, a gente também tem que ter essa visão social enquanto bibliotecário. E eu fiz o estágio lá nessa biblioteca, e muita gente não entrava, não sabia nem o que era, via aquele prédio, achava assim que era um prédio que era uma fábrica, alguma coisa, não entravam. Até hoje as pessoas não entram, mesmo numa biblioteca sendo no seu bairro. E quando entravam era assim, o que eu fiquei sabendo é que aqui dá para usar o computador. E aí fazia fila. Na verdade, eu senti que eu fiz um estágio numa lan house, na verdade, né? Porque, e assim, é um papel também da biblioteca, por que não? Só que aí tinha que ter o tempo, né? Cada um usava um tempo e ficava aquele monte de pessoas esperando para poder, né, usar. Eram 20 computadores, mas mesmo assim, né, não dava conta. E os pais iam com os filhos e tudo.
E aí, um determinado dia, eu cheguei para 2 irmãos que estavam lá, eles não queriam jogar dama nem nada, eu falei, olha, o que você gosta? Eu gostava do Minecraft, né, que é aquele joguinho. Ah, a gente gosta de Minecraft. A gente vem aqui na biblioteca no dia de quinta-feira, que era o único dia que podia jogar, para jogar Minecraft. Ainda tem isso, né? O que as crianças poderiam usar ou não, que é uma outra coisa também que rende um assunto. Falei, olha, sabia que tem uns livros aqui, como que chama? HQs do Minecraft? Ah, é? Nossa, aí eles ficaram lá, eles nem mexeram no computador naquele dia. Para mim, nossa, eu me sentia a bibliotecária aquele dia, né? Tipo, fiz o meu papel, tenho um lugarzinho no céu. E aí ele falou assim... No céu, não, no outro céu. Não consigo naquele céu. E aí, mas terminando, já vou terminar a inquietação. Mas isso para dizer que aí ele falou, a gente tem que ir embora, né? Já deu o horário, a gente tem que ir embora. E foi me devolver o livro. Eu falei, não, por que você não leva? Você não terminou de... Eu posso levar o livro? Então, assim, gente, são coisas básicas que as pessoas não sabem. Então, a minha inquietação ainda é, que foi teve um pouco disso na fala do Marcos, como fazer essa apropriação. Isso é uma questão social maior do que tudo. A Marina também estava conversando hoje, que a pessoa falou assim, as bibliotecas da USP, vocês estão num lugar privilegiado. Gente, aquilo é aberto. Não precisa ser aluno, não precisa ser docente para você usar qualquer biblioteca da USP. É do público, e as pessoas não sabem. Então, como a minha inquietação? Eu não trabalho em biblioteca... nenhuma biblioteca, na verdade, né? Eu trabalho no acervo musical, que é uma ONG que fica do lado dessa biblioteca do céu. E eu fico pensando, mesmo eu não trabalhando lá, como que eu posso fazer com que as pessoas vão lá, né? Enquanto que a gente, sei lá, enquanto associação, enquanto bibliotecários, enquanto cidadãos, o que a gente pode fazer para que esse impacto social seja, primeiro, a apropriação das bibliotecas? Oi, ainda como... Só eu queria fazer um comentário. Dentro do nosso advocacy, o ano passado, a gente conseguiu estar num fórum, porque a Agenda 2030 ela é monitorada pela ONU, através na América Latina e no Caribe, pela CEPAL, que tem sede em Santiago, né? E o ano passado eu tive a oportunidade de estar lá, e lá nessa reunião, que acontece todo ano, esse ano eu não consegui estar, eles mostram os informes voluntários dos governos, para dizer qual foi o avanço da agenda, porque, começando do começo, um dos primeiros objetivos é acabar com a fome, até porque com fome, acho que fica difícil o resto, né? Então... E naquele momento, a CEPAL tinha consolidado um relatório, estou falando do ano passado, com os resultados dos governos, vamos dizer assim, mais progressistas, mais à esquerda, que estavam na América Latina e no Caribe. E o resultado foi e continua sendo, por isso do tema do nosso CBBD, que a América Latina e o Caribe continua sendo a região mais desigual do planeta. Então, essas falas estão dentro disso, quer dizer, é a região mais desigual do planeta. O que você fala sobre o pertencimento é a pergunta de 100 milhões de dólares, entendeu? É um trabalho cotidiano, diário, que todo mundo tem que fazer. Quando você fala o bibliotecário, a associação, todos têm que fazer isso. Tem que ser uma coisa em cadeia. Porque eu acredito muito que a biblioteca ela tem que ser vista como uma porta de infinitas possibilidades. É assim que eu acredito. E que a biblioteca ela não pode também se ensimesmar. A biblioteca morre se ela não entender que ela precisa estar num sistema, numa rede, seja ela qual for. Ah, mas a minha biblioteca não tem rede. Crie. Então, você falou, como que eu posso... Tente fazer um diálogo, de repente, né? Comece a rede, a micro-rede do bairro de Heliópolis. Converse com as pessoas. E também, biblioteca, apesar do nome e tal, são pessoas. Né? Então, assim, hoje todo o olhar, é para que a gente possa acomodar as pessoas, né?
E aí eu acho que a arquitetura, com todos os problemas que a gente possa ter com alguns arquitetos, mas assim, a arquitetura, ela tem que trazer, e às vezes não tem arquiteto, é a gente mesmo, um ambiente convidativo, né? Então, assim, a gente fala exatamente voltando a isso. Ah, então tem o balcão, então tem isso. Eu, como coordenadora do sistema de bibliotecas públicas que fui durante 8 anos, era muito fácil ver que nos prédios o melhor espaço estavam para as coleções, o pior para as pessoas, porque os livros precisavam ser preservados. Ninguém está falando de jogar fora e não pôr num ambiente correto uma obra rara ou um documento histórico. Mas livro vai morrer, que nem nós. Tem que morrer. Se o livro ficar lá esbudegado, ótimo, cumpriu a função dele. Se ficar novinho na estante e você tirando pó, não sei. Nós também vamos. Eu falo isso para os professores da USP, que ficam, os livros, gente, a gente vai ter uma notícia para dar. Nós vamos morrer. Os livros também. Não sei se vocês pensaram, entendeu? Então é isso. Então, tudo isso, então, acho que. Mas são trabalhos, né? Eu acho que a gente está num momento hoje de muita intolerância, de falta de diálogo, né? Então, assim, a gente precisa entender, primeiro, que a gente não está sozinho, né? Porque nós estamos aqui, não estamos, no mesmo propósito de discutir, de mudar, de rever posturas, de caminhar para frente, né? Então, estamos juntos e fazendo o que der para fazer. Sempre, eu acho assim, sempre o âmbito local, às vezes a gente tem uma tristeza, né, de falar, mas eu só estou fazendo isso, como você falou. Eu me senti a bibliotecária. É isso aí. Porque também, às vezes, na esperança daquele mundo ideal, você não faz o que é o possível, que é a sua parte. A Biblioteca São Paulo, aquele equipamento incrível, muitas vezes as pessoas falavam para mim assim, Adriana, eu não sei, às vezes, porque também a gente tinha métricas, aquela coisa toda, né, mas assim, eu sempre falava assim, biblioteca é uma coisa de varejo. Se você transformou a vida de beleza. Esse vai ter esse impacto. Eu acredito muito na corrente do bem também, né? Sabe aquela coisa que aquilo que te faz muito bem, você vai contagiar outras pessoas, né? Então, assim, como você falou, é difícil, é isso, é aquilo, mas principalmente não deixe de fazer a parte de vocês, que é aquilo que a gente pode fazer, para a gente, nem que seja para a gente deitar à noite no travesseiro e a gente falar, poderia ser melhor? É meu telefone. Poderia ser melhor? Poderia. Já é a dica para eu parar de falar. Mas eu acho que é isso. Então não tem. Então aí eu falo para vocês, eu convido vocês a participar do movimento associativo, convido vocês aí no CBBD. Adriana, mas não sei o que lá, dá-se um jeito, a gente dá um jeito. Mas vamos estar junto, vamos continuar essas conversas. Então, você bem breve também, acho que experiência é isso, acho que o que te tocou, acho que já foi importante, né, isso que eu trouxe um pouco aqui, a gente também, Adriana, Marcos, assim, de a gente olhar o local, mas se olhar como profissional também, né, independente se concluiu ou não a formação, e o que acho que talvez incomode-nos hoje é a questão assim, que a leitura, o processo, né, ele, até na nossa legislação mesmo, né? Você vai pegar a legislação do bibliotecário, lá ele vai falar muito assim, é acervo, é espaço, e ele coloca que a questão de difusão de serviços, né, para leitura. Ele, na nossa legislação, ele não fala. Isso é muito pouco tratado mesmo, né? Assim, era muito pouco tratado, era muita coisa, a parte técnica muito forte, porque a nossa lei de 62, ela traz isso muito forte. Toda vez que eu tenho que mostrar para com algum advogado, principalmente por conta ou de fiscalização, ou para a gente falar da nossa legislação, que a equipe é múltipla, aí a gente pega a legislação do bibliotecário e fala, olha, tem uma parte
que é muito clara lá, é bem técnica, diretor, gestão da biblioteca, e aí vai falar da leitura como um processo que ele pode ser mediado por outras pessoas, e realmente pode, né? E aí a gente tem um celular na mão, né? Eu estava conversando, toda hora a gente conversa sobre isso, né? Mas assim, a televisão, você tinha um book, que era comprar televisão e algo coletivo para se assistir. Aí, depois, com a própria internet, o computador também era da família, né? Hoje você tem cada membro da família no seu celular e pegando o que for de informação. E muito atrativo. E o Minecraft acaba sendo isso, né? Mas acho que é esse papel mesmo. E o livro, uma revista, um artigo, mas talvez rodas de conversa. Então, de repente, propor, não sei, a Tong, eu fiquei pensando aqui, música junto com, olha, quer de repente fazer uma ação junto com a escola, com o CEL e depois com os bibliotecários também. Então, é esse micromundo mesmo, né? Que aí o Lanx também vai trazer isso. O que a tua comunidade precisa? E são essas pequenas parcerias que a Adriana falou também, tem que trazer, porque a gente fala, é único, não existe um modelo, né? Tem que olhar para onde nós estamos, e é o indivíduo, que aí você trouxe muito bem, né, Marcos, assim, que dentro da sociologia, das ciências sociais, né, que vai falar, tudo bem, tem um coletivo, mas dentro desse coletivo, o indivíduo, um professor em sala de aula, com 30 crianças, né? Ele tem ajuda ali, um apoio hoje no Estado que acompanha, principalmente quando tem que acompanhar o desenvolvimento de uma criança com algum tipo de necessidade especial, mas ele olha o indivíduo, né? E assim tem que ser, né? Em casa a gente faz isso com a criação de filhos, na vida a gente faz isso quando faz uma gestão de equipe. Então, acho que é esse caminho. Mas é uma pena, eu acho que ainda vai ter muitos profissionais mesmo que vai ficar lá esperando, aí lá no parte do procedimento técnico, eu deixo livre esse atendimento, não sei, no hora, e eu não olho para isso. E é o maior pecado. Enquanto eu estou catalogando lá o livro que vai ficar parado, pegando a poeira, né, eu tenho um menino que podia ser despertar para a leitura. E de várias formas, as bibliotecas comunitárias que você trouxe muito bem, né? A Bel Santos, quem não conhece, né? Ela é uma militante das bibliotecas comunitárias também, e às vezes até odiada por alguns bibliotecários. Tá fazendo um papel que era meu. Não era, cara, você não fez, e nem na lei tá. Então não é de todo mundo. Ninguém quer para Parelheiros montar lá a biblioteca no cemitério, que ela fez um projeto bem legal. E é isso, sabe? Então, assim, que papel social... de repente, por que a biblioteca não adotar a sua comunidade? Por exemplo, a Belas Artes ela tem feito isso, adota uma biblioteca comunitária e monta a biblioteca comunitária. A gente já fez algumas vezes no Senac, mas que papel que eu faço mesmo? E tem livros espalhados por aí, né, que precisam de destino, como diz o Haganata. Tudo bem, cada livro tem o seu destino, então qual é o nosso papel? Está cheio de livro por aí. Né? Metrô tem as suas caixinhas, aquela linha amarela. Eu vou conversar essa semana também com a bibliotecária do metrô para pensar em alguma coisa. Assim, são parcerias mesmo. E parabéns aí pelo relato, viu? É sempre bom ter uma esperança, né? Oi. Bom, só para finalizar mesmo aqui, quero agradecer, né, a oportunidade, falando do seu depoimento também um pouco, só complementando a fala delas, uma coisa que a gente tem que se apropriar muito é a pedagogia, que é uma coisa que a gente às vezes deixa passar. E assim, não é só se apropriar de escutar falar, sabe? Tipo, Paulo Freire, tem uma citação, que linda a citação de Paulo Freire, vou aplicar. Não, vocês têm que dar uma lida no livro, porque... aprofunda, e eu falo isso até por minha culpa, porque quando eu vim fazer a palestra, eu falei, preciso falar de Paulo Freire. Eu falei, que livro eu li dele? Nenhum, só li citação. Catei o livro e comecei a ler. Falei, vou ler essa porra agora, porque eu preciso ter que ler esse livro agora. Tem que entender tudo que ele fala. E aí eu realmente li e comecei a entender muitas coisas que ele traz, e que às vezes são faladas e tratadas de forma tão superficial, que a gente não entende a profundidade do conhecimento que ele tem. E é importante a gente se apropriar disso. Bell Hooks também, eu tive um contato muito breve, porque foi numa reunião de um coletivo que eu fui, e uma das militantes do coletivo comentou sobre ela, falando sobre a questão das opressões cruzadas.
E me despertou esse interesse, porque eu já tinha isso estruturado na minha mente, de falar, porra, uma pessoa não tem só uma única opressão sobre ela. Existem diversos níveis de opressão, diversas opressões sobre um único indivíduo. E como a gente consegue entender isso? Como isso funciona? Como que a gente pode não cair naquela mesmice de falar, definir um único inimigo comum? Porque isso é muito comum entre a gente. A gente define um único inimigo comum e quer combater ele. Só que, assim, as opressões, elas estão intercruzadas, elas não são hierárquicas, não está uma acima da outra, todas elas atuam de forma conjunta em um único indivíduo. Então, como que a gente trabalha com isso? E aí foi onde eu fui procurar a Bell Hooks e vi que ela tinha feito um trabalho com base na pedagogia, com base nos conceitos de Paulo Freire. E aí comecei a fazer essas associações, e isso é muito claro na aplicabilidade que a gente pode dar na biblioteca. É muito fácil a gente aplicar isso na biblioteca. Inclusive, acho que é uma das formas que a gente tem de conseguir aproximar a biblioteca da comunidade, como você estava falando, de como a gente consegue aproximar. A gente precisa entender o que eles querem. Não adianta a gente querer aproximar sem entender o que as pessoas querem, o que elas estão precisando. E ficar naquele paradigma de, tipo, estou aqui no alto, detendo informação e não sei o que eu faço com ela, e tem aqui um livro, e tem uma pessoa ali para pegar. Tá, e como é que ela chega? Você está falando da mesma língua que ela? Você está se comunicando com essa pessoa? A gente critica youtuber, critica a internet, mas será que a gente também não precisa se apropriar dessas ferramentas para se aproximar dessa galera? Também não usa o YouTube para se aproximar, usa a linguagem do youtuber, não precisa ser um youtuber na realidade, mas a linguagem deles. Pessoas estão fazendo isso, às vezes, em bancas de jornal com livrarias itinerantes, e estão se aproximando muito mais de pessoas do que o próprio bibliotecário. Saiu uma reportagem, colocaram até no grupo do Infoco, falando sobre isso, de um cara que tem uma livraria numa banca e fez um guri ler um livro pela forma como ele se posicionou com essa criança. Ele foi descolado, foi, sabe, tipo, ele conversou a mesma língua que essa criança. Então, assim, a gente precisa começar a conversar, de fato, com essa galera. Falar a língua dela. Falar palavrão, falar zoando, brincar, dar risada. Entender que a gente tem que se comunicar mesmo e fazer com que eles entendam o que a gente está falando. Não ficar num nível, assim, acadêmico. Acadêmico a gente faz na hora de apresentar o mestrado, defender a tese de mestrado só. Depois, na rua, a gente faz de outro jeito. Entendeu? Parar de pensar no suporte, pensa na comunidade, pensa nas pessoas, como essas pessoas nos entendem, como elas querem ser entendidas também, entendeu? O que elas têm para passar para a gente? A gente precisa ter essa comunicação, esse diálogo mais aberto, na verdade, eu acho. E acho que é isso. Obrigado, tá, gente? Bom, também quero agradecer também, nossa, os heróis da resistência, estão todos aqui, e eu deixo como palavra final, eu provocava, né, quando estava na coordenação do Sistema Estadual de Bibliotecas, as equipes a pensar assim, primeiro, o que não pode acontecer na biblioteca, e me deu uma boa resposta para isso. Né? E quem não está na biblioteca, porque você não procurou? Né? Então, a biblioteca pública, eu acho que a gente tinha que ter essa preocupação. Só vejo criança na biblioteca. Então cadê o resto? Só vejo... Então cadê o resto? E essa questão que eu falo, o que não pode acontecer na biblioteca? Mas você tem que me explicar o porquê não pode. Então, eu acho que se a gente ficar sempre com essas questões, a gente vai desconstruindo também alguns tabus que a gente nem sabe por que é assim. Aí você liga no automático, aí tem o balcão, aí tem isso, aí tem a guarda. Mas na hora que você vai avaliar realmente, você fala, mas por que eu estou fazendo isso? Então aí eu acho que você começa também a estar sempre vendo e tentando, né? E fazer empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Se biblioteca é uma questão de pessoas, então vamos nos colocar também no lugar do outro para poder aproximar. Eu acho que isso é uma forma de aproximação. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Nós agradecemos muito. Peço que fique só um pouquinho, porque a gente vai fazer um sorteio. A FEBAB nos deu esses livros e algumas camisetas. Então, eu vou pedir para os convidados falarem um número, e aí a gente numerou aqui. E vamos ver se vocês ganham, né? Então, vamos ver. De 1 a 40, então, fala de um número. 41, escolha um número.
É. Hoje que dia que é? Dia 10. Dia 10, então. 10. Se não tiver, a gente vai pro próximo.